E é isso aí, pessoal. Nós estamos em mais um podcast Meu Sonho Turismo com o tema A Emoção de Visitar Terras Bíblicas, lugares incríveis bíblicos, com ênfase em Israel, onde tem maior parte aí do que a gente pode falar. E está conosco neste dia de hoje o pastor incrível, meu amigo, pastor Daniel Júnior, homem de Deus, pastor aqui na zona leste de São Paulo, isso mesmo, da Tabernáculo, chama Tabernáculo, e a Tabernáculo de Oração, uma igreja do nosso coração. Muita gente ali já viajou conosco para Israel, Egito, Israel, Dubai. Um beijo a Tabernáculo e a todos, que Deus abençoe poderosamente. E vamos destrinchar este tema maravilhoso, que é a emoção de pisar aonde Jesus pisou, aonde tudo começou biblicamente falando. É uma honra, pastor, tê-lo conosco. Meu amigo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento, dessa mesa, desse bate-papo. E eu acredito que será abençoador, né, para aqueles que estarão nos assistindo aí, compartilhando das nossas experiências em visitar Israel. Uma alegria estar aqui, viu? Uma honra para nós. Pastor Daniel Júnior, que só com a Meu Sonho Turismo já fez quantas viagens? 4 viagens com vocês. 4 viagens. Em todas as 4 envolvendo Israel. Quero viajar mais, hein? Vamos Tem que viajar mais, meu amigo. Israel, Egito, Israel, Dubai, Egito, Israel. É um estudioso bíblico incrível. A gente debate vários assuntos quando estamos lá. Imagina você, quando você estiver viajando conosco, que você está lá à beira do Rio Nilo e a gente se transportar, por exemplo, por texto, ou o Mar da Galileia, ou o Rio Jordão, ou aí também o Muro das Lamentações, que há tanta controvérsias de uma versão de outra, ou até mesmo a Via Dolorosa, e se transportar para o texto. E a gente vai destrinchar quase que um roteiro de viagem aqui hoje, nessa emoção de visitar as terras bíblicas, de visitar, ou o termo Terra Santa, né? Porque quando fala Terra Santa não é só Israel, sabia isso, pastor? É verdade. Porque as pessoas pensam que é só Israel, Terra Santa é a terra toda que envolve até porque o cenário bíblico do que acontece. Não te interrompendo, né? Mas a declaração de Deus para Moisés, qual foi? Lá no Egito, no Monte Sinai, né? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Então, não diz respeito só a Israel, né? O Egito também. Em território egípcio. Já foi de Israel. Sim. Tá? E teve a guerra onde Israel toma. Sim. E depois Israel devolve para o Egito. Teve que fazer um acordo e devolver para o Egito, né? E novamente nós vamos começar daqui a pouquinho falando sobre o Egito de novo, sobre vários roteiros, inclusive para você que tem curiosidade de conhecer terras bíblicas. Como eu disse, sempre menciono, o nome Meu Sonho Turismo vem de uma pesquisa mundial. Na época, era um dos maiores sonhos da humanidade, conhecer os caminhos de Jesus. Isso saiu numa pesquisa mundial. Sim. Mesmo, entre ricos e pobres. O camarada fala, poxa, mas entre rico? Sim, porque o rico tem muitas coisas que se tornam, no tempo dele, prioridade também, mas às vezes não consegue encaixar com filho, família, trabalho, tão justo. Então, se fosse contar um dos sonhos, conhecer onde Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E isso é o que a gente bate muito aqui, não só comercialmente, porque é impactante, né? E aí, Meu Sonho pega essa pesquisa com base e se torna um sonho mesmo. E a nossa história até começa, eu e o pastor Luciano estávamos em voos na Europa e pregando também ali na Itália. Tem muitos amigos lá. Alô, pessoal de Mantova, uma cidade pequenininha, fica ao lado de Verona, e ali tem bastante amigos e nós pregávamos ali. E depois rodamos toda a Europa e paramos em uma conferência em Tel Aviv. Pastores de todo mundo, e tem tudo a ver com esse tema aqui, do mundo inteiro, trazia uma palavrazinha pequena, mas dizia da emoção de estar nas terras bíblicas, que tem tudo a ver com isso aqui. E do mundo inteiro era tocado com lágrimas, porque pisar em Israel é algo diferente. Não é só uma... É um sonho, né?
É um sonho. Realmente é um sonho, nós vamos destrinchar isso. É um bate-papo, não é uma entrevista, eu falo, ele fala, e nós estaremos aqui falando sobre tudo isso. Muda. Eu tenho clientes, vou falar vários assuntos. Eu tenho vários clientes aqui que querem todos os anos em Israel. Sim. Porque desde o momento que ele pisou lá, para ele, não é adorando o lugar, jamais. A gente sempre fala o correto, o certo, mas conta experiências da fé pessoal, talvez, dele. Então, ele diz que ao pisar lá, tudo mudou para ele. Eu estive a semana passada com um rapaz prefeito de uma cidade bem longe aqui de Minas, para não ser deselegante, e ele disse que pisou lá e a história da vida dele mudou. Acredito pela fé dele, né? Ele teve esse impacto, mas eu já começo fazendo esta pergunta para esse pastorzão incrível aí que já visitou lá por 5 vezes. A emoção de visitar as terras bíblicas, o que causa, como funciona, como que é, trouxe algo novo para a tua vida, para teu ministério, as pessoas que congregam contigo, para a tua igreja, elas absorvem um pastor diferente por ter pisado nesse roteiro incrível que é Israel? Vamos lá. Quero começar falando justamente desse tópico que você trabalhou, sonho. Né? Visitar Israel, para mim, sempre foi um sonho. Né? Esse sonho foi despertado quando eu, com 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu sempre falo isso, meu pastor, na época, visitou Israel, as terras bíblicas, ele fez uma viagem, um roteiro comum, parecido, Egito-Israel, e quando ele retorna, né, dessa viagem, né, a igreja toda esperando o retorno dele, ele compartilhou as suas experiências, e eu me lembro como se fosse hoje, né, meus olhos brilhavam, né, não tinha internet, não tinha para mostrar, mas as histórias que ele contou, as suas experiências, me impactou de uma forma tão imensa que ali com 10 anos de idade eu dobrei meu joelho na igreja e eu fiz uma oração dizendo: Senhor, me permita um dia realizar esse sonho, né? E trabalhei para isso, né? Cresci, casei, veio o ministério e pela misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade, o privilégio de realizar esse sonho, né? E encontrar meu sonho em turismo e Uau. Aí pronto, aí viciou. Então, literalmente é um sonho, né? Foi um sonho que o Senhor me permitiu vivenciar e eu falo para você, é uma das coisas que marcou a minha vida, assim, visitar Israel marcou a minha vida. Eu costumo sempre dizer isso. A salvação da minha alma, conhecer Jesus Cristo, como diz a canção, né? A melhor coisa que eu já fiz. Conhecer a Cristo realmente vai impactar a nossa vida, meu casamento, minha família, mas visitar Israel marcou a minha vida, marcou a minha vida. Eu posso falar isso para você. E como pastor, como cristão, vamos falar, por exemplo, você foi uma vez, Sim. Então, vou visitar outros destinos no mundo. Por que Israel causa isso nas pessoas? As terras bíblicas, não só Israel, nós vamos Sim. falar aqui de roteiros e da alegria. Esse tema, você está no podcast da Meu Sonho Turismo, isso mesmo, e estamos com o pastor Daniel Júnior, eu, Emerson Barreto, isso mesmo, gestor da Meu Sonho Turismo, um dos fundadores. E nós falamos sobre a emoção de pisar em terras bíblicas, ênfase em Israel, porque tem mais roteiros do que nós lemos, e a gente está batendo um papinho sobre isso aqui. Mas, falando sobre o assunto, você visitou 5 vezes. E você fica com vontade de ir de novo ou não? Por quê? O que causa? Vamos compartilhar isso. Por que as pessoas vão a Israel de novo e aí algumas pessoas não entendem e falam para mim, mas de novo? Você acredita que eu recebo no celular? Mas de novo aquele pastor que eu vi com você e novamente aquele outro. Parece que ele está tão feliz, parece que, olhando o rosto dele, parece que ele está mais feliz do que a outra. O que é isso? Por que essa causa essa curiosidade? Viajar, né? É bom demais. Viajar é bom demais. É um investimento que você faz para sua vida e sua família. Uma coisa é viajar, um roteiro turístico, conhecer praias, lugares. O Brasil tem lugares lindos, né? O Emerson, que é um cara muito experiente na área, né? Ele pode compartilhar sobre isso. Cada lugar que ele já visitou, sensacional.
né? Viajar é impactante para a sua vida. Todo mundo precisa separar um tempo para viajar, investir em uma viagem, né? Sendo uma viagem pessoal ou uma viagem com a sua família. Fará toda a diferença para você. Agora, uma coisa é fazer uma viagem em família para um lugar turístico. Outra coisa é viajar para Israel. Porque Israel não é só um destino turístico. Israel é uma imersão que você faz. Uma imersão bíblica, histórica. Você imerge na geografia, no contexto judaico e principalmente uma imersão espiritual. É por isso que faz toda a diferença uma viagem para Israel e para as terras bíblicas, quando você tem a experiência, o privilégio de fazer um roteiro como esse, vai impactar a sua vida. Você não será mais a mesma pessoa. E por quê? Vamos trabalhar a questão, eu poderia aqui trabalhar e compartilhar com vocês dezenas de motivos pelas quais alguém precisa, um crente, um cristão ou uma pessoa precisa visitar Israel. Eu posso compartilhar dezenas, mas eu quero trabalhar alguns aqui, né? Basicamente, o primeiro e o principal. Por que eu tenho que visitar Israel? Por que eu tenho que conhecer a geografia? Por que é importante, né, mergulhar num roteiro como esse? Primeiro lugar, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um judeu. Só esse motivo já seria, poderia parar por aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo é um judeu. Quando você toma a Santa Ceia na sua igreja local, quando você compartilha a ceia do Senhor, é claro, espiritualmente falando, você está se alimentando do corpo de Cristo, do que representa o pão e o sangue de um judeu. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é um judeu. A nossa fé, o nosso Deus, a oração que nós fazemos a nossa oração ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só isso. Já é um motivo para você olhar para Israel, para você se aprofundar na história de Israel, conhecer mais, tanto biblicamente, e quando você vai e visita este lugar, você com certeza é impactado por estar ali na geografia. Uma coisa que a gente lê a vida inteira, Sim, ouve, tanto como cristãos católicos ou evangélicos, e você lê todo esse texto. Vou dar um exemplo de uma viagem que nós fazemos muito, é uma das mais vendidas na Meu Sonho Turismo, que é Egito-Israel. sim. Mas também temos a Egito-Jordânia-Israel. É conhecido como o caminho de Moisés ou o caminho do Êxodo. Sim. O caminho de Moisés, porque Moisés teve toda essa trajetória lá, né? Moisés que quando nasce, e a gente sabe a história, que colocado depois no cesto, no rio Nilo, ali no Egito, que é a maior bênção, é conhecido como a maior bênção do Egito, o rio Nilo, porque o Egito chega a ser mais de 90% de deserto. E tem o rio Nilo. Então, Moisés é tirado das águas, até o nome, né? É tirado das águas pela princesa, ali vai parar e segue uma vida dentro do palácio. Aí tem algumas fases da vida de Moisés e nós vamos conhecer nessa viagem, por isso que as pessoas escolhem muito. Você fez essa viagem junto conosco. E eu que é aconselho as pessoas a fazerem essa viagem. Aconselha sim ou não, pastor? Sim, com certeza. Precisa conhecer o Egito e Israel, né? Tanto na imersão, como você disse, cultural, bíblica, histórica, espiritual, há quem pessoas falam, não, eu não preciso conhecer o Egito, ou eu fui ao Egito e não gostei. Eu acho que a estrutura que foi montada, talvez, o roteiro você não gostou, mas eu louvo a Deus que mais de 90% das pessoas que vão com a Meu Sonho Turismo amam o Egito. Sim. O Egito hoje vem de uma evolução fantástica com o presidente atual. Hoje inaugurou o novo Museu do Cairo, que é o maior museu do mundo. Agora entrou em briga com o Louvre, né? Porque o Louvre tem esse título e como entra peças faraônicas no Museu do Cairo, eu não costumo dizer se um é maior ou outro, porque ainda estão nessa briga, mas cada um tem o seu argumento de maior, pelas peças, pelo tamanho, etc. Mas é um museu fantástico, o novo museu, e também tem vários outros museus. Você acredita que você pode, no Egito, visitar um museu simples, que você chega lá e, de repente, tem a múmia original dos faraós da época. Sabia disso?
O Egito tem coisas fantásticas. Então, para sair de um roteiro desse bíblico, mas o que tem a ver bíblico? Tem a ver com a história, conhecer, uma imersão, como você diz, conhecer a cultura, que o Egito é conhecido também como a mãe do mundo, né? Sim. Pelo tempo, um dos maiores impérios passado. E conhece pirâmides, esfinge, aí conhece a história dos faraós, o museu. Aí você conheceu a história, certo? O início. Aí você vai no Rio Nilo, aí você faz um passeio, que o Egito é tão gostoso, ele abraça a gente, né? Sim. Vale a pena demais. A cultura, o alimento, o conhecimento que você tem na questão geográfica dos lugares, tudo isso você vai ser, com certeza, impactado. E vai conhecer também como entrou a religião hoje, atual, lá dentro. Vai conhecer um pouco sobre a religião. Hoje, o Egito, vou falar que mais de 90% tem ali o cunho muçulmano, né? São o Islã. E como aconteceu isso, de que época foi, como eram antes. Então você acaba conhecendo tudo isso de perto, que os guias todos são credenciados em um estudo muito bom. Então não é só uma viagem, né, pastor? Por isso que as pessoas querem conhecer. Aí saiu de lá, falando do roteiro simples, saiu do Cairo, aí pega o caminho do Êxodo. Bom. Esse para nós é fantástico. A gente sai 1-2 dias ali no Cairo, conhece toda a parte de história e é fantástico, porque começa a entrar no termo bíblico. Eu costumo dizer, para quem quer um conhecimento de um pouco dessas viagens, pega um Egito-Israel ou Egito-Jordânia-Israel, não vai ter uma mensagem que você vai ouvir na igreja de Gênesis ao final dos evangelhos que não vai citar em 1 hora de mensagem, ele vai citar algum roteiro que você passou. E a gente vai... Vamos combinar da gente destrinchar aqui um pouco esse roteiro, porque tem tudo a ver com isso. E aí ele saiu de lá, do Cairo, ele passa um pouquinho do deserto e uns 100 quilômetros mais ou menos, dependendo do ponto geográfico que ele vai estar, começa a terra de Gósen, que é onde as pessoas podem conhecer num roteiro particular também, pode visitar a Gósen, que é onde a Bíblia diz que começa toda a história, né? Que Jacó estava lá e de repente em Israel e daqui a pouco teve a história com Deus, foi ferido, muda o nome e José vai parar no Egito mais à frente, tendo um resumo meio rápido, vira governador do Egito, passa 220 anos depois da morte de José e o faraó já não mais tinha aquele respeito por José e começa a escravizar o povo de Israel, que começa, desde Jacó, que Deus troca o nome, a colocar, Israel sai com 70 pessoas, vai a Gósen, morreu Jacó, morreu todo mundo e agora começa a opressão do povo ali. Então, de lá vai sair toda a história bíblica. Um resumão agora eu fiz em 2 minutos, hein? Mas aí começa de Gósen a imersão, a saída do Êxodo, né? Vem o libertador, que a gente começou a falar do libertador primeiro da história, que na verdade não falamos disso antes, mas vem Moisés, que aí é levantado como libertador e começa a história que todos conhecem. Então, nesse caminho, você vai conhecer, vai conhecer esse deserto, vai conhecer as plantas, até as coisas simples do Egito. E detalhe, Hermes, só não te interrompendo, você tanto o guia quanto a Meu Sonho Turismo, quando você está mergulhado em um roteiro como esse, você vai acrescentando na viagem, no ônibus, todas essas informações que o Emerson passou aqui em um resumão, né, em 2 minutos, mas ali você mergulha, né? Você está dentro do ônibus, o ônibus se torna uma sala de aula e a visão, você tem a visão lá fora, e você olha os detalhes, né? Você desce no local e ali você mergulha num texto bíblico, você se aprofunda ali naquela passagem, naquele acontecimento e com certeza sua vida é impactada, seu conhecimento teológico vai mudar, a sua visão, seu entendimento sobre as Escrituras vai ser ampliado. Isso, falar de nós, do mesmo roteiro que a gente faz juntos, é bom como convidado você lembrar e falar, porque você, por exemplo, vai fazer uma viagem conosco, Egito e Israel, e quando chega nesse termo bíblico, nós distribuímos dentro do próprio ônibus onde você vai estar passando, onde acontece, e obrigado por mencionar, isso aqui não tem nem pauta, gente, a pauta aqui é a emoção e a gente
realmente é aberto para bater esse papo, e você é um nosso convidado, quem já viajou conosco, tem um conhecimento bíblico, quer fazer essa gravação, quer expressar essa emoção do teu jeito, ou a tua história também de milagre com a gente marca mais à frente e vamos fazer. Mas distribuímos dentro do ônibus um mapa e eu faço questão, porque esse é o diferencial. Eu me coloco no lugar de pessoas que fazem. Por exemplo, eu recebi a semana passada um roteiro de uma pessoa que falou: olha, pastor, isso aqui tá... Ô Emerson, isso aqui tá com um preço muito diferente. Tá dizendo que é Egito e Israel a mesma coisa. Não é que eu peguei o roteiro, pastor. Sim. O nosso que é mínimo em Israel tem 9 dias. Sim. Mínimo, só Israel. Só Israel. E aí pegaram 9 dias e colocaram o Egito e Israel junto. Você que fez a viagem com 14 dias, e você sabe que ainda é corrido. Sim. Ainda é corrido entre o dia que sai e o dia que chega. Ainda é corrido porque são tantos lugares a se conhecer. Fala pra mim, se você fizesse em 9, você indicaria, você compraria já conhecendo? Eu vou falar pra você, é complicado, é muito complicado, porque como nós já vivenciamos isso, como vai dormir, como vai visitar? Para você conhecer os lugares, precisa assim, no mínimo desses dias, né? A mais, para você mergulhar mesmo. Então, todos esses detalhes é importante você que vai fechar uma viagem estar analisando, porque é a viagem da sua vida, é a viagem do sonho. Quando chegou lá, por causa de um pouquinho de diferença, que foi uma estratégia de marketing de alguém, eu prefiro que a pessoa tenha uma história real, que tenha um tempo bacana, que desça de um Monte Sinai, por exemplo, e esteja hospedado em um resort em frente ao Mar Vermelho para descansar e ter as duas experiências. Então, imergindo no roteiro para a gente não se apegar no canto só. Então, ele saiu de lá, do Cairo, aí ele imergiu, vamos agora para o deserto, passou por Gósen. Aí tem um detalhe bacana que você falou, que é imergir como uma história, né? Como uma sala de aula. E aí eu conto muito isso, porque todo mundo que está na igreja ouve a mensagem. Vão atravessar o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito e vão atravessar o Mar Vermelho e rumo à Terra Prometida. E existe uma mística para quem não estuda, que existe um mar no meio e do lado é Egito, do lado é Israel. Eu nunca vi um roteiro ou um termo de que realmente existe só um mar e eu não tenho outra forma de atravessar. Isso é legal até mencionar aqui, te cutucar curiosamente para vir visitar conosco o Egito, porque a Bíblia diz que quando já passavam as caravanas antes, e as caravanas com Abraão, existia um caminho, porque a Bíblia vai dizer, e a gente dá esse estudo lá, junto para você sentir, porque existe Egito e Israel falando hoje desse roteiro, e a Jordânia vai estar mais à frente, e se você tiver curiosidade de conhecer, por exemplo... o Egito hoje, quando você desce no Cairo, ele é um continente, é continente africano. E você atravessa, hoje nós atravessamos o Mar Vermelho, fica a 40 quilômetros mais ou menos, onde o senhor atravessou ali, junto com a gente, que é o canal de Suez, de 35 a 40 quilômetros, segundo especialistas, o lugar exato da onde houve a travessia. Hoje é o canal de Suez, todos conhecem, e nós atravessamos o mar também nesse roteiro, viu? Por baixo, como em um túnel... por baixo do Mar Vermelho, a 35 quilômetros. Olha a emoção de você estar onde está e atravessar. Você fez essa travessia algumas vezes, né? Fizemos cantando, celebrando, né? A maioria dos grupos fazem cantando e a gente canta quando estiver frente ao mar. E aí sai todo mundo cantando e muito emocionado, porque te transporta para o que o povo viveu. Lógico que com água mineral, ônibus... ar-condicionado, todo um conforto, toda uma estrutura, mas sim, você é mergulhado na história bíblica. Mergulhado na história, porque você olha para a direita ou para a esquerda, você vê deserto de todo jeito. Então, a gente traz as pessoas para essa emoção. E aí, tocando nesse ponto que eu vi que você ficou curioso, que tem pessoas e até pastores que imaginam que tem só um mar e eu não atravesso para o outro lado de jeito nenhum. Mas se você pegar um mapa, entre Egito e Israel, você vai ver que tem aí em cima. E a Bíblia diz que, levando Deus, entre Êxodo 13, de 11 a 14, levando Deus, o povo, ao mar, para não levá-lo ao caminho
dos filisteus, que era caminho de guerra. Sim, e ver-se a guerra... É uma rota mais curta. Mais curta, mais direta, mais objetiva. Exatamente. Inclusive, tem uma estrada hoje. Você sabia Sim. que existe uma estrada que liga direto? Sim, sim. E não pode turistas visitar? Hoje, só o egípcio mesmo, devido ser no meio do deserto. Até mesmo por conta dos conflitos que tem ali na região. Sim, já houve bastante, mas é uma mística interna e não podem visitar, não podemos nós. Eu já voltei com um guia, por exemplo, só porque eu não era isso credencialmente fazendo o correto, eu tenho que fazer o outro caminho. A rota oficial. Não esse caminho direto, mas existe esse caminho direto que não passa pelo mar ali por cima e ele vem até chegar lá no Suez, que eles vão fazer esse caminho por dentro, mas vão chegar até o Suez porque a estrada nova já leva. Mas existia um caminho, se você pegar o texto, que as caravanas passavam, e era o caminho de guerra. E Deus não os levou porque era caminho de guerra. E aí eles vão parar em Piairote, que fica bem pertinho hoje do que é o canal de Suez. Então a gente atravessa o Mar Vermelho, depois atravessando o Mar Vermelho, no roteiro faz Mara, das águas amargas, e até hoje tem poços de Mara lá, que transformam as águas amargas em doce, no meio do deserto. Depois passa Elim, Refidim, das codornizes, a gente almoça próximo lá, e quem come frango fica pensando que é codorna, né? E depois seguimos até o Monte Sinai. E aí eu vou ouvir um pouquinho do pastor no Monte Sinai e vamos destrinchar esse texto, porque o Monte Sinai ele é impactante demais. Já falamos aqui há alguns dias e falamos bastante sobre o Monte Sinai, mas nós queremos, resumidamente, o Sinai, que é incrível, que você vai conhecer o lugar onde realmente era o vale do acampamento, e você olha e vê o termo bíblico, caberia 600 mil homens fora, segundo os especialistas vão dar em torno de 3 milhões de pessoas, não é isso, pastor? Exatamente. De 2 milhões e meio a 3 milhões, contando mulheres, crianças e todos. E a gente olha lá, caberia quando você chegou lá, com certeza, sim ou não? Com certeza. A geografia, quando você está no lugar, você percebe que a narrativa bíblica, o texto bíblico quadra totalmente. Faz muito sentido com a região, né? E o Emerson está falando sobre a importância do Egito, por isso que a gente está tratando desse tema. Além da história do Êxodo, os patriarcas passaram pelo Egito, né? Então, se você olhar, você quer conhecer a Bíblia, pastor, eu tenho dificuldade de conhecer as Escrituras. Faz o livro do Gênesis, do capítulo 12, do chamado de Deus com Abraão, quando Deus chama Abraão dizendo, sai da sua terra, que é Ur dos Caldeus, Babilônia. E Abraão começa a peregrinar a terra da promessa, né? Mas a Bíblia diz que Abraão, ele se abrigou no Egito. Isaac se abrigou no Egito, né? O próprio Jacó também teve uma passagem pelo Egito. E José, ele foi governador no Egito. Então só os 4 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, vai do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 50. Ou seja, mais da metade, fantástico. 80% do livro do Gênesis, você vai mergulhar ali e passou pelo Egito. E uma coisa muito interessante que eu ouço de um guia amigo nosso, cristão lá no Egito, e ele fala... Jesus também veio abençoar o Egito. Pouca gente imagina e sabe isso. Porque Jesus nasce e aí estão matando crianças até 2 anos de idade. E ele fala, Jesus veio abençoar o Egito também. Eu acho lindo isso. Eu também. Que ele passa 2 anos e volta depois para continuar toda a sua história. José e Maria pegam o menino Jesus por conta de Herodes, sai da região ali de Israel. Eu digo que sai de Nazaré ainda, que estava na barriga, né? Exatamente. E aí vai gerar em Belém. Faz todo aquele trajeto que a gente passa ali por aquele trajeto, né? Que é a rota do êxito vai ser abrigado no Egito. Então, o próprio Imagina Egito... você fazer esse roteiro e se transportar para o que Jesus viveu, tanto voltando ao Egito, como depois vivendo os caminhos bíblicos que nós vamos mencionar aqui daqui a pouquinho nesse podcast ainda. A emoção de visitar terras bíblicas, Terra Santa, visitar os caminhos bíblicos, a emoção de visitar Israel. Olha, só de falar até aqui, já me dá vontade de pegar um voo de novo e fazer esse roteiro. Sim ou não, pastor? Com Fala, certeza. Qual que é a próxima, cara? Só de falar até aqui, já tô com a mala pronta para subir o Monte Sinai. Quais são as próximas caravanas? Me fala Próximas caravanas. Temos caravanas o ano inteiro. Vou dar uma dica boa, né? Para você se programar tranquilo, pelo menos 6 meses à frente aí. Vamos começar a partir de março.
E aí Egito e Israel, somente Israel. Depois temos maio, julho, setembro, novembro, dezembro. Egito, Israel, só Israel. Egito, Jordânia, Israel. Paris, Israel. Dubai, Israel. Turquia, Israel. Uau! Todos os roteiros bíblicos. A gente não vai conseguir só hoje falar tudo, porque eu posso falar da Turquia depois as 7 igrejas, né? Não saímos do Egito ainda e vamos sair agora no roteiro bíblico. Mas, falando como eu disse, atravessamos 2 continentes, passamos por Mara, Elim, Refidim, o Vale do Acampamento agora, em frente ao Monte Sinai. Aí no Monte Sinai, Deus chama e vai fazer toda aquela mística. Eu, particularmente, tenho algo no meu coração com o Monte Sinai. Porque a gente que lê um pouquinho de Bíblia, um dos lugares fisicamente, falando físico, que Deus se manifesta, biblicamente falando, de Gênesis ao final dos evangelhos, é o Monte Sinai. Exatamente. Porque Moisés confronta, eu quero te ver de face a face. Você não aguenta, tem uma experiência profunda com Deus. Tratando de um jeito nosso. Você não aguenta, meu amigo. Não, eu vou passar por detrás. A Bíblia diz que o monte fumega e estremece. Uau! Eu sinto já uma algo diferente. É sobre isso que queremos falar nesse podcast. Sobre esta emoção de visitar um lugar que você leu e Deus passou por detrás. O monte fumega e o monte treme. Meu Deus. Então, é um lugar, o Monte Sinai fica no Egito. Eu te convido a subir uma madrugada, dobrar os joelhos lá em cima. E se eu estiver mentindo, por favor, me corrija. Você que subiu, você sentiu a mesma graça lá ou não? Meu Deus, quando você mergulha no texto bíblico, nós já passamos por Gênesis, né? Passamos Abraão, Isaac, Jacó, José governando o Egito. Depois de José, né, a Bíblia diz que a família de Jacó volta para o Egito. Sim. E ali 75 pessoas, assim termina o livro do Êxodo, 75 pessoas. E aí passa-se os anos, essa multidão de pessoas, as 12 tribos se multiplicam no Egito e o faraó faz daquele povo escravos. Então Deus levanta Moisés. E aí você vai entrar já no livro do Êxodo. Isso, vamos embora. Capítulo 3, Deus chama Moisés, né, depois de 40 anos sendo tratado como filho da filha de faraó, depois 80 anos de idade ali cuidando das ovelhas do seu sogro. Era a fase de Moisés, o beduíno já. Né? Já estava de Moisés. E nós já avançamos, passamos já o 14, que atravessamos o Mar Vermelho, descemos Mara, Elim, Refidim, já teve outros milagres. Imagina, você viver isso, você vai viver o milagre da água amarga a transformar em doce, e a gente vai parando nos lugares, orando, mencionando. Depois, o milagre das codornizes, e aí chega no Monte Sinai, o acampamento. E é o que acontece com a pessoa que está participando desse roteiro, ela abre a Bíblia e vai ficando claro para ela, a cronologia. É uma imersão mesmo, né? Vai ficando fácil o seu entendimento, porque você vai conseguindo encaixar. É a dificuldade de muitas pessoas quando lê o texto bíblico, essa dificuldade que as pessoas de entender as fases, então você consegue compreender tudo isso. Aí chega um momento em que o povo para ali de frente do Monte Sinai, quando Deus vai entregar a aliança, Êxodo 19, Êxodo 20, e a presença de Deus é o que o Emerson está compartilhando aqui. O trono de Deus desceu sobre o monte e o monte fumegou. E ali o Senhor entrega a lei para o povo. Então a experiência de subir o Monte Sinai, de estar nesse mesmo lugar, e lemos, local. pastor, paramos e fazemos um culto, como você sabe disso, e lemos o texto, nos transportamos para isso, subimos o monte, descemos pela manhã, deixamos ali, alguns deixam pedidos, outras coisas. Eu disse até curiosamente em uma outra gravação aqui, que lá existem umas pedras, e essa pedra você racha ela, tem um desenho de uma sarça, você quebra ela, tem um desenho de uma sarça de novo, tem até esse vídeo no nosso Instagram, em algum dos vídeos lá, que eu mostro isso ao vivo fazendo lá no Monte Sinai. Tem curiosidades que são inexplicáveis, falando de um modo mais emocional, né? Sim. Então, ler esse texto, imaginar que fumegou, imaginar que um homem simples, carnal, como eu e você, sobe. Quando desce, ele tem que tampar o rosto. Sim. A Bíblia diz, eu vou dar ele tem que tampar o rosto. Tamanha a glória de Deus. Tamanho, né? Porque ofuscava a vista das outras pessoas. Imagina você visitar um lugar como esse, fazer as suas orações estando no Monte Sinai. E eu vou caminhar, porque senão eu fico pelo Sinai aqui. Vamos avançar. E aí eu vou caminhar.
E no roteiro como esse, descemos o Sinai, aí sobe o Sinai em torno de umas 4 horas, depende da condição física de cada um, mas aproximadamente 4 horas, 750 degraus ainda sobe, entre ida e volta vai dar uns alguns quilômetrozinhos aí, caminhado, dependendo da galera se vai até o meio ou depois, mas vai subir com 3 horas e meia, 4 horas, na volta ele desce, tudo isso, mas vale a pena. É o nascer do sol. É cansativo, é desafiador, mas vale a pena. A experiência é profunda, vai marcar sua vida e você vai contar isso, você vai se lembrar dessa experiência o resto da sua vida. É sobre isso esse podcast, que não é uma viagem só para um lugar, não é um turismo. E além disso é presenteado com o nascer do sol, segundo os especialistas, mais bonito do planeta, porque realmente o sol bate nas montanhas e as montanhas da região do Sinai, elas são avermelhadas. Sim. E fica fantástico. É uma península toda de montanhas, né? E é extraordinário, né? Você ver aquele lugar, estar naquele lugar e vivenciar isso. Se transportar por texto. Maravilhoso. Aí vamos sair do Egito. Agora, com o roteiro bíblico, vou falar algumas coisas aqui que ficou muito Olha muito só, dinâmico. só nesse papo... Só o que falamos até aqui. Já falamos de Gênesis e Êxodo, já estamos em Êxodo ali, quando Deus entrega, o povo vive ali no tabernáculo, depois... Abraão, ainda no Sinai, um pouquinho para frente, ainda pega Abraão, algumas coisas Isaac, de Levíticos Jacó, também. José, Moisés, já... história da libertação, o Êxodo, né? O povo agora sai do Egito, não é mais escravo do Egito, agora ele sai rumo à terra de Canaã. Vai peregrinar até chegar à terra de Canaã. E a gente sabe, né, lendo a palavra de Deus, quantas mensagens já foram pregadas sobre isso. Na verdade, aquele trajeto todo seria em meses, né? Se o povo tivesse debaixo da obediência, durou 40 anos ali, até chegar e à você vai entrada ver que a gente faz de ônibus terra, esse roteiro todo. Da terra prometida. É interessante, dava pra ser perto, né? Dava pra ser perto. Sim, de ônibus ainda, tomando o suco de romã. É gostoso demais. Verdade. Ainda aprende muita coisa nesse deserto. Se eu falar aqui, por exemplo, de uma árvore simples que vive no deserto, e aí você vai aprender sobre uma acácia, você vai aprender sobre a vida no deserto, que é a escola no deserto, e vamos mencionando e visitando cada ponto-chave ali no Egito ainda. E saindo do Monte Sinai, aí sim a gente parte para a fronteira com Israel e ali divide, pastor, Sim. 2 viagens diferentes para quem quiser. Porque quem quiser fazer a Jordânia vai pegar o caminho da direita e vai subir as montanhas e vai fazer Petra, Amã, Petra que é fantástico, sim, pastor. Petra é fantástico. Eu não tive o privilégio de fazer esse roteiro. Ainda convido para fazer a Jordânia, que Jordânia é incrível. Porque o roteiro bíblico, segundo os especialistas mais próximo, ele sobe pelas montanhas da Jordânia. Ali aí é possível visitar hoje Petra no turismo. Nós fazemos e conhecemos uma civilização muito antiga. E conhece, inclusive foi gravado ali o Indiana Jones, e tem uma mística de dia e de noite para visitar, é fantástico. Pode fazer um passeio de 4x4, Wide Room, que é um lugar bem bacana. E aí equilibra o religioso também com... Por isso que é uma viagem incrível, é uma viagem fica espiritual, fantástico. É uma viagem onde você se diverte, é uma viagem que você tem lazer, conforto, conhece lugares assim culturais, lugares incrível, que são... fantásticos, né? E você pode conhecer o Mar Morto do lado da Jordânia, porque a Jordânia fica aqui, Israel aqui, então se avista, não tem nenhuma fronteira de muro, hoje ela é uma fronteira visível mesmo, é um acordo entre eles, e pode visitar o Mar Morto do lado também da Jordânia, como de Israel. E lá na Jordânia, você faz Petra, resumindo o caminho bíblico, você faz Amã, que é uma cidade gigante já, tem aeroportos também. E aí você avista lá do Monte Nebo. O que acontece no Monte Nebo? Quando Deus chama Moisés, né? A E chamada de Moisés ali, ele olha, avistou a terra prometida. Avista Jericó, e até hoje você pode avistar. E a gente passa lá, vista Jericó e não entra. Porque Jericó é a primeira cidade, né? Praticamente, entrando no livro de Josué. Nós já estamos entrando em terra prometida, Josué já. Porque ali entramos na terra de Canaã. É a primeira terra, a primeira cidade que o povo vai conquistar, Jericó. Olha só que ali já ficou para trás. Sim. Jetro já ficou para trás, Arão... Já ficou. Miriam já ficou para trás. 40 anos que o povo ficou no deserto. Você vai seguindo o roteiro. Aí você chega no Monte Nebo, tem uma espécie de cruz lá. É muito bonito. Pega um dia
claro. Você avista Jericó inteira mesmo. De lá de cima você avista Jericó. E aí era a terra ali E olha que prometida ao interessante, povo. Emerson, eu fiz um estudo esses dias sobre isso, né? Sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É um livro com 3 sermões. São os últimos ensinos de Moisés, né? 3 sermões praticamente dividido o livro todo, em que Moisés está repetindo a lei, dando as instruções, entregando para o povo que vai entrar na terra prometida. Ou seja, foi ali, né, no Monte Nebo, que Deus entrega para ele. Ali ele escreve praticamente grande parte do livro de Deuteronômio, né? Então você já passa ali todo o Pentateuco. E né? imagino que você já viveu nessa viagem até agora. Sim. Imersão, você lê o texto, faz um estudo bíblico, mas faz um estudo bíblico viajando, é mais gostoso. E não tem como, você sempre vai visitar. Você tá na terça-feira aí no culto da sua igreja, você vai participar de uma quarta-feira numa campanha. Né? No domingo o pastor pregando. O pastor vai pregar, mencionar os o lugar que estudos você viajou. bíblicos, a escola bíblica, a EBD, está relacionada a esses lugares, não tem como. Então todo domingo, toda semana você vai estar sendo ministrado sobre isso. Vai ouvir um lugar onde você visitou. Exatamente. Nós ficamos em um hotel, em um dos grupos, ficamos em um hotel na Jordânia, que curiosamente a gente não afirma e a gente se preocupa muito, e inclusive você que está pesquisando uma viagem para Israel, terras bíblicas, pesquisa a empresa direitinho, porque tem empresas que te vendem um emocional, às vezes, e contam uma mentira de alguma coisa que não existe. Então a gente fala a verdade, porque muita coisa já não é mais como era antes. E outras coisas existem, como, por exemplo... Tem a tradição, né? Tem a tradição, tem a arqueologia que comprova, tem um dito popular. Exatamente. E tem algumas invenções das pessoas que a gente realmente não afirma. Precisa sempre fazer essa distinção. Para que você não invista um dinheiro e chega lá, emocionalmente você foi enganado por algo. Por isso que nossos guias são credenciados. Só para você ter noção, o nosso guia no Egito tem 40 anos de arqueologia. Verdade. E vamos falar cada detalhe para que você saiba aonde você está pisando e ouça a verdade sobre os lugares. Acrescenta muito conhecimento. Muito conhecimento. Por exemplo, eu ia mencionar isso, um dos grupos, nós ficamos em um hotel que tem... Atravessava a rua, tem uma fonte, ele fala que é a fonte de Moisés, lá na Jordânia. Sim. Curiosamente, ela é uma fonte que vem das montanhas e a água, você vê deserto dos dois lados, e a água jorra direto. Virou um ponto turístico, mas não se tem uma afirmação arqueológica que seja a que Moisés feriu a rocha e saiu a água. Mas aí, curiosamente, tem uma rocha mesmo lá e a água sai dentro dessa rocha. A afirmação arqueológica que realmente foi aquela não existe. Mas por curiosidade, já estou lá e visitar, é bacana. Muito bom. Então, também tem esse lugar que a gente pode visitar lá na Jordânia. E depois da Jordânia, como eu disse que dividiu, quem faz a de Israel? O que muda? Ele entra na fronteira de Israel, e você pode ver o mapa depois, porque do lado direito, aqui quem vai direto, sobe as montanhas e faz Petra, Amã, Monte Nebo e vai entrar em Israel já na Galileia, perto do Mar da Galileia ali. Faz o Mar Morto do lado da Jordânia. E quem faz só o Egito direto, ele atravessa e atravessa fantasticamente também um roteiro bíblico. Por isso que você tem muita coisa para conhecer. Porque aí entra no deserto do Negev, que você ouviu a vida inteira pregando o deserto do Negev. Pode visitar o Parque de Tina, que fica ali bem na cidadinha quando você entra em Israel, na fronteira mesmo em Eilat, que aí você visita uma réplica do tabernáculo, que é fantástico também. Ainda existe um parque que é à direita, eu acho que você lembra disso, e esse parque hoje tem pego animais bíblicos, e aí ele monta dentro desse parque solto, como se fosse um jardim aberto mesmo, com animais bíblicos, e sobe o deserto ali do Negev. Aí vai parar no Mar Morto, E aí é a diferença de uma viagem para outra. Parando no Mar Morto, ainda antes ele avista e sobe as montanhas, que fica entre a área de Sodoma e Gomorra, e você lembra disso? E avistamos a pedra que, segundo a tradição, pode ser a mulher de Ló, e tá até na placa lá. Wife Ló, Wife, que é uma esposa de Ló, mas é uma tradição, porém as evidências do lugar é fantástico. Porque pega um norte bíblico, Abraão vinha de um lugar, a logística onde Ló estava era outro,
ela olhando para trás, onde está a pedra, é onde a geografia hoje afirma-se muito por ser a região de Sodoma e Gomorra, e detalhe que tem ali mais enxofre do que qualquer outro lugar do mundo. Então a evidência bíblica é muito grande e vale a pena visitar também. Depois você vai no Mar Morto, que biblicamente é o mar salgado e a maior fenda no planeta Terra, chega a 400 metros abaixo do nível do mar. Qual foi a sua experiência no Mar Morto, pastor? Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Você poder estar ali. Nós passamos algumas vezes e eu tive o privilégio com o Emerson de ficar no hotel à beira do Mar Morto. São resorts incríveis, né? Cara, que coisa fantástica, né? Todo o conforto e você conhecer a história ali, conhecer a geografia, entender. E algo que me deixa impactado, Emerson, é as diferenças de deserto. Por exemplo, o deserto do Egito é um tipo de deserto. Quando a gente olha deserto, quando você fala de deserto, que o crente vive no deserto, né? Aliás, você está passando pelo deserto, vai passar. Vai passar, vai dar certo. Declaro em nome de Jesus, seu deserto vai passar. Mas deserto é escola de crente, né? Mas a diferença dos desertos, né? Um tipo de deserto do Egito, quando você chega ali na região do Negueb, um outro olhar. Se eu mencionar por cima até aí, não querendo interromper o teu raciocínio. Fique em paz, a gente tá por conversando. Cima até aí. Sim. Até aí, ele saiu o deserto do Cairo, que ele vem ali, que pega a vista ainda parte do Saara, lá de cima. Né? Depois que tá ligado ao Egito, né? Que ele tá voltado mais na África, ainda Sim, quando África. tá lá do Cairo, diante das pirâmides lá para cima. Depois ele vai pegar o início do deserto do Sur, Sim. tem a entrada a Etam, ele desce o deserto do Sinai, que é a península. Depois, se ele entrou em Israel, o deserto do Negev. E aí, do Mar Morto em diante, já é o da Judéia. Eu estou falando de 6, citando por cima, sem citar o Salmo pequenos 126 detalhes. trata sobre esse deserto, né? O Salmo 126, que é um salmo bem conhecido, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quantas vezes você já citou esse salmo? E aí ele trata justamente das correntes do Negev, né? Do fenômeno que acontece ali na região, quando aquelas águas que ficam encurraladas nas partes altas, né? E de repente essas águas descem. E o escritor do Salmo fala sobre essa experiência, sobre a restauração de Deus na nossa vida, né? As bênçãos de Deus na nossa vida que vêm como torrentes do deserto, do Negueb. Então você vive essa experiência lá, você entende sobre essa realidade. Cada detalhe desse deserto, né? E só falando até agora, se eu mencionar milagres, a maioria deles foram no deserto, porque o Cairo e a saída do povo do Gósen ali do lado do deserto. A água que brotou da rocha, as pragas, começa pelas pragas para libertação. A abertura do Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho. O trono de Deus descendo sobre o Sinai, a providência do Senhor tudo durante os 40 anos do deserto, providenciando todo o recurso para o povo, a revelação do tabernáculo, a lei que foi entregue ali, a água. Meu Deus, é tudo no deserto. É muita tudo coisa. No deserto, tudo no deserto. Tudo no deserto. Quando a gente lê o termo bíblico, eu lembro de um pastor que foi comigo, e ele gravou esse vídeo, eu achei muito interessante, que ele não sabia, há um ano antes da viagem, ele não tinha perspectiva e algo aconteceu muito bom para ele, ele conseguiu viajar depois. Mas que Deus usou alguém e falou com ele, falou, olha, eu vou te levar para um deserto. E ele pensou que ia para uma provação. Aí quando ele chegou, um ano depois... Essa prova esse deserto eu quero. Essa profecia eu recebo. Ele gravou um vídeo e falou assim, eu não sabia, mas era esse deserto que Deus ia me levar. E era uma bênção para ele. Na verdade, ele estava em uma viagem incrível como essa. O que eu quero mencionar muito e falar dessa emoção é mostrar como estruturalmente a Meu Sonho Turismo conhece do que está fazendo há 20 anos. Não estou te jogando, não estamos te colocando em qualquer lugar para fazer qualquer coisa. Não, aonde dormir que é melhor, aonde descansar que é melhor, só para mencionar uma coisa simples, pastor. Sim. Olha, esse roteiro, para você na sua cabeça, o normal é fazer isso. Sim. Mas infelizmente existem empresas que estão saindo lá do Cairo,
estão descendo direto, passa um pouquinho no mar, no rio, perdão, No Mar Morto. no Monte Sinai, as pessoas oram, entra no ônibus de novo e vai dormir lá na Galileia, Já atravessa a praticamente 14, 15 horas direto no ônibus, sem dormir num hotel para descansar, sem aproveitar cada lugar desse. É sobre isso que eu estou falando para você, de fazer uma viagem É de um qualidade. diferencial. É dormir em frente ao Mar Vermelho, em um resort. É descansar e no outro dia dormir e descansar num resort em frente ao Mar Morto. Ter a experiência dessa imersão cultural, geográfica, geológica, por que não dizer, porque verdade. é do lugar. E política também, geopolítica. Você Geopolítica, entende toda a para política da entender região. do Sinai, por As exemplo. fronteiras, você Do Sinai você agora. avista, nós passamos pelo porto de Aqaba Sim. e avistamos a Arábia Saudita. Vocês fizeram esse caminho, Sim. que até existe uma controvérsia entre alguns teólogos que acham que ali foi O Monte Sinai. a travessia, Sim, mas não sim. tem nenhum índice bíblico pelo caminho de Mara, Elim, Refidim. Sim. Então, o Golfo de Aqaba, você avista a Arábia Saudita, você avista dali, dessa região que nós estamos falando, Jordânia, Egito, Israel, e imagina para você que foi uma região de muito aprendizado E além hoje disso, e geopolítica, como você você vai disse. vivenciar a promessa bíblica que é sair do Egito e entrar na Terra Prometida. É o que acontece Você vai quando viver isso. nós Você vai saímos viver. do Egito e literalmente nós entramos na Terra Prometida. E ao entrar na Terra Prometida, já ali no sul de Israel, Mar Morto, depois você começa a vivenciar isso, olhar com seus olhos. Realmente é a terra que mana leite e mel. Né? Você sai do deserto do Egito, ali todo o processo tão desafiador que é passar a fronteira, e você entra na terra da promessa, a terra de Canaã, né? Quantas canções, quantas vezes você já cantou aí? Eu lembro da minha avó cantando, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, é É, verdade. espiritualmente falando, nós estamos indo para Canaã, né? Que é os céus, que é a Nova Jerusalém. Mas ali você vivencia isso, né? Mas você ter o privilégio De fazer uma pisar, viagem de como pisar essa ali é na terra da fantástico. promessa. Né? Quantas vezes em pregações eu falo, Deus vai te entregar a sua terra da promessa. Às vezes a terra da promessa, a sua promessa é a sua família, que você tanto está lutando pela restauração, uma porta de trabalho, um sonho de ter sua casa própria. E às vezes a gente usa essa expressão, essa analogia, falando sobre a terra da promessa, né? E literalmente a gente vivencia isso. A gente entra ali na terra da nos ensina, promessa. pastor, nos ensina. Eu gosto muito que a Meu Sonho Turismo preza para fazer um estudo no meio do deserto lá, para o ônibus mesmo, e as pessoas olham para a direita, olham para a esquerda, eu menciono muito, falo, gente, imagina você com uma promessa dessa, mas se transportar para o texto do que todos já pregaram, né? Sem total suporte na época, e transporta as pessoas para o suporte que nós temos. Nós, credenciados, temos até um segurança do governo Exatamente. dentro do ônibus, armado. É uma viagem tão uma segura. forma Você para se sente tão dizer você seguro. está seguro. Só isso, não Você vai se sente acontecer nada. seguro, você Simplesmente sente- porque você é credenciado, você tem um guia que vai te falar sobre uma planta. O que é aquela planta ali, por que ela está ali, por que nasceu, qual é o animal que sobrevive, por quanto tempo, para onde. Vai ter um estudo sobre o camelo, né? No exatamente. deserto, isso é bem bacana. Mas vamos continuar o roteiro, para você imergir nessa viagem incrível. Vamos lá. Então, subi pelo Egito, vim somente Egito e Israel, então fiz deserto do Negev até chegar ao Mar Morto, certo? A mesma coisa, eu fui pela direita, subi montanhas da Jordânia, subi as montanhas de Petra, Amã, visitei o Monte Nebo e agora visitei o Mar Morto do lado da Jordânia, que também tem resort dos dois lados, e é muito legal. Conhece a visão, região de Sodoma e Gomorra, tudo que a aconteceu. região de Sodoma e Gomorra, e aí um dorme aqui no Mar Morto, outro já dormiu também, e o outro vai entrar na Galileia, e aí o outro roteiro de Egito e Israel sobe e vai para Galileia também. Porém, antes disso, ainda pode pegar, como você falou, de torrentes do deserto, e também pode visitar lugares incríveis, como os parques que ficam no meio ali do deserto, que Israel é fantasticamente, cada metro quadrado você aprende. E não tem como não mergulhar na Bíblia Sagrada, porque agora a gente já entra em um período dos reis, né?
Você já consegue entender a divisão das terras, tanto passando por Josué, Juízes Fantástico. e o período dos reis. E as tribos, Porque e aonde moravam os foi povos. onde Deus chama Saul, depois escolhe Davi, o próprio Salomão, toda aquela região ali, né? Você acaba mergulhando na história de Davi. Nós temos um detalhe, algo interessante nessas últimas viagens que eu fui com o Emerson, de conhecer um lugar onde Davi se abrigou dos dias da perseguição de Saul, foi exatamente perto daquela região. Vou falar agora, ali. que é o Engev. Você pode visitar Qumran. Isso também, gente, não dá para fazer em um roteiro só. A maioria estão dentro dele. Eu estou citando muitas coisas aqui. Por isso que a pessoa vai ter que viajar pelo menos umas 3 algumas vezes. Você pode visitar Qumran, por exemplo, que é onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, entre eles escritas de Isaías, e está no Museu de Israel, muito bem guardado. Todo o livro do profeta Isaías foi achado nesse incrível. lugar, em Qumran. nesse museu, né? E numa caverna, e um beduíno joga uma pedra e ouve um barulho diferente, vai lá e encontra os vasos de Qumran, porque o Mar Morto era até lá em cima, e você vai ver as corças que você viu, assim como a corça anseia por água, você vai ver corças também ali andando na região, porque é terra árida, elas ficam muito na região por ali. Qumran, por exemplo, você vai entender como era a comunidade. Olha quanto aprendizado. Como era a comunidade que João Batista gostava, que eram os essênios, que eles moravam no deserto. Existiam povos do judaísmo diferentes, como os saduceus, os essênios, os escribas, o mais popular, que é o que Jesus criticava, os fariseus. Que é os fariseus, mas era o mais popular da época, entender cada povo onde morava, o que fazia. Por exemplo, os essênios moravam ali no deserto, nessa região próxima a Qumran, e eles ficavam afastados. Era um povo que não gostava de viver na sociedade. Sim. Conhece também. E do lado de Qumran está o Engev, que é uma cachoeira no meio do deserto. Você tomou banho nessa cachoeira lá? Tomei banho, fiz festa uma cachoeira no meio do deserto, que é fantástico, verde, é um oásis. Literalmente no meio do deserto. E ali pertinho ainda tem história também bíblica e história judaica, história do livro de Flávio Josefo, por exemplo, que eu vou mencionar agora, que é você pode estar conhecendo não só essa região, como também subir o telesférico que te leva a... Você lembra? Você subiu? Você está falando de Jericó, não? Não, eu estou entre o Engev e Qumran. Nós subimos lá... Massada, onde teve toda aquela história. Massada, né? É uma história linda. Gente, que lugar maravilhoso. Fortaleza de Massada, Fortaleza Minha esposa de Herodes. Foi impactada naquele lugar ali. Você avista o Mar Morto inteiro. E isso na mesma região ainda. Calma aí que a gente nem subiu para Jericó, nem chegamos ainda num ponto que Israel mais mexe no coração do Emerson. E você vai conhecer Massada, para quem não conhece, é uma fortaleza que Herodes construiu para férias. E depois o povo judeu, tem uma história particular, o povo judeu ali... já no ano 70, né? Considerado rebelde judeus, ali. Mas eles não... Isso já avançamos. O livro de Flávio Josefo, que é um dos historiadores, para você que estuda, que tem História dos Hebreus, ele é grande, mas ele vai mencionar muita coisa e vai falar de Massada, que um grupo rebelde de judeus, ele de repente, considerado rebelde, mas que ele não queria se entregar ao Império Romano. Uma resistência, né? A resistência, eles se trancam lá na fortaleza, os romanos criam uma ponte, resumidamente, até entrar, e quando entram, até então lá o exército de Israel... Eles declaravam e juravam ali, porque esse ato de Massada, para eles foram fantástico. Eles diziam que a liberdade vale mais do que a vida. Isso era uma base do exército. Está muito conectado a essa questão dos judeus. Hoje, o antissemitismo, toda essa perseguição que tem contra os judeus, aquele lugar é muito significativo para eles. Isso, e mencionando para você que não conhece, concluindo, a liberdade vale mais do que a vida, porque esses judeus resolveram matar ao outro... E não vamos nos entregar ao Império Romano. E quando o Império chega a ver quase todos mortos, apenas algumas mulheres para contar a história, e Flávio Josefo pega ali essa história de perto e conta a história de Massada. O exército jurava lá, hoje já não mais, Sim. porque o judaísmo e os novos rabinos trouxeram para o Muro das Lamentações,
porque eles dizem que, para não incentivar também o suicídio, Sim. né? Mas a história era bonita no aspecto... Tem uma história muito A profunda. liberdade vale mais do que a vida. Sendo um escravo, as mulheres seriam estupradas e etc. E aí eles juravam ali, mas agora juram no Muro das Lamentações, porque, segundo os rabinos atuais, e é uma mensagem muito bonita também, dizendo que Deus pode intervir até o último minuto da sua vida. Então, para não dar ênfase ao suicídio. Mas prosseguindo viagem, aí ambos vão subir e chegar a Jericó. Olha vão passar por olha Jericó. só, se você quer sair da superficialidade, se aprofundar, é isso aqui, né, gente? E aí a gente entra em Jericó cantando Vem com Josué lutar em Jericó. Aí a gente canta Vem com a meu sonho entrar em Jericó. Eita, glória. Jericó. Jericó, que é uma cidade, você sabia, por curiosidade, é considerada a no singular por uns e por outros uma das. Então Mais diz antigas. que é a mais antiga do mundo. Jericó que tinha aquelas muralhas que, segundo especialistas, ela caberiam 4 carros de lado, assim, né? Um do lado do outro. E eu aprendi um termo bíblico incrível, inclusive já preguei essa mensagem também, que fala que é o primeiro elevador da história da humanidade. Sabe por quê, pastor? Não. Me diga aí, por favor. Vamos pôr a mente. O que acontece com a muralha? Por que o primeiro elevador? Eu sei que tinha... Entre os muros havia ali pessoas que moravam Quem ali. morava lá em cima? Quem era a Raabe, Raabe? Raabe morava ali, né? Aquela Raabe. que está dentro da genealogia de Cristo, né? A história de Raabe, né? Segundo a história, a muralha não cai nem para dentro e nem para fora. Ela afunda. Ela afundou. E a casa de Raabe estava em cima. Então, disseram que é o primeiro elevador da história É um da elevador humanidade. que desce, então, né? Ele desce com a casa de Raabe, segundo isso, uma brincadeira arqueológica. O primeiro elevador. Então, Moisés avista daqui, e o Monte Nebo, toda Jericó, não entra. Vem Josué agora já. Josué assume tudo isso, manda os espias e fala, olha, os homens são grandes. E, inclusive, tem pessoas que dizem e perguntam para mim se é possível trazer aqueles cachos de uva que 2 homens tinham que carregar. Não, não é possível, não existe mais isso. Porque tem pessoas que ainda perguntam isso, você acredita? Mas, entretanto, as frutas em Israel são diferenciadas nos seus tamanhos, né? E nessa região... Verdadeiramente é uma terra que manda leite e mel. Esse texto, agora eu quero mencionar, biblicamente, é muita coisa, né, gente? É muita coisa, muito legal esse bate-papo, muito bom. Pastor, você é incrível. É bom falar com quem conhece Eu gosto de falar Bíblia desse assunto. E conhece o roteiro, né? Que essa viagem vai te trazer uma imersão cultural, espiritual, tecnológica, porque Israel é um dos países mais tecnológicos do mundo, vende a alta tecnologia para o mundo inteiro, tanto de guerra como os demais. Todas essas invenções que a gente vê, iPad, iPod, pendrive, tudo isso é invenção de Israel. Até aquele tomatinho cereja, você sabia que foi criado por Israel? Então tem muita coisa lá. Mas falando de um fruto e do mel, você está agora em Jericó, no nosso transporte aqui, no nosso roteiro de viagem. É uma região que tem muito sal, porque fica próximo do Mar Morto, bem em frente ao Mar Morto mesmo, e favorece as fazendas tecnológicas de tâmaras. As melhores tâmaras do mundo, entre as melhores tâmaras do mundo está nessa região. E por que tem a ver com mel? Na época não tinha abelha ali, deserto. Era mel de tâmara, que eles comiam, terra que mana leite e mel. Então, em Jericó, naquela região, você vai experimentar uma das melhores tâmaras que, para mim, particularmente, eu falo até o nome da espécie, chamada majul. Majul. E aqui no mercado de São Paulo, eles abrem ela, tiram o caroço, colocam um morango dentro, fica parecendo chocolate com morango. Salivei agora. Maravilhosa a tâmara de Israel. E você pode trazer o mel, aprender a cozinhar, que eles cozinham lá e colocam mel, fica um agridoce na comida. Sim. Fica bem, bem gostoso. Também na região de Jericó. Em Jericó ainda também tem uma fonte ali, que eles dizem que era a fonte de Eliseu, que fica na região. É possível ali próximo caminhar 1h e pouquinho e você vai estar nas fontes de Arode. Você esteve também, que é a fonte de Gideão. A fonte subindo de Gideão, ainda sim. para
para a região da Galileia. A fonte Sim. de Gideão, você foi lá, as fontes Além de Herodes. disso, Jericó também nós temos ali, o Jesus passou por Jericó, né? Jesus, o Monte da Tentação. Teve um encontro com uma pessoa muito especial que nós citamos, tem canções que falam sobre ele, um publicano, Numa cidade também chamada Jericó. o Outro cego milagre. de Jericó. Então, você vai conhecer Tudo tudo isso isso ali nessa em região. Jericó. Só para deixar bem claro, quando você visita Israel, você não muda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, Jamais, é regra de fé e prática. Mas Ela quando você cria conhece a imagens. região, a geografia, o lugar, o estado, vai mudar a forma como Você você enxergava. enxerga a Bíblia. Ela vai criar cores, vídeo. Quando você lê um texto, quando o teu pastor pregar sobre o Mar Salgado, ou a região de Sodoma e Gomorra, ou os desertos, por exemplo, você vai ser PhD em deserto, atravessando até esse roteiro. Como isso muda realmente o seu entendimento, porque fica quando você tem a geografia junto, quando você consegue fazer essa distinção. A gente está em Jericó agora, a gente vai entrar na Galileia. Jesus, o ministério de Jesus ficou entre essa região Galileia, Samaria e Judéia. Lembra? Você que já leu a Bíblia Sagrada aí, Jesus, quantas viagens Jesus fez dessa região, subindo para a região da Judéia até chegar em A Galileia. Jerusalém, que era o local do culto, centro espiritual de Israel. Então, quando você lê a Bíblia, conhecendo essa geografia, você entende tudo isso. A Sim, distância as fica muito distâncias. claro para você, fica fácil a sua compreensão. Sim. E além disso, nós temos muito para mencionar nesse roteiro. Até aqui, você imagina você se transportando até aqui. Nós estamos no meio da viagem. Nós não entramos agora ainda na Galileia, que para mim, particularmente, de Israel, é fantástico. Porque nós vamos mencionar agora a vida de Jesus. O povo veio, a gente fez a travessia do caminho de Moisés, entramos pela Jordânia, descemos na região da Galileia e entrou na Terra Prometida, que na época tomaram a Jericó ali. Moisés já estava morto, não se sabe onde, não se tem como visitar, como a Tem o Bíblia local diz, que não foi encontrado. E depois Josué assume e entra em Jericó. Assumiu e entrou em Jericó, agora nós vamos falar da história de Jesus, que é um dos maiores sonhos aí os passos da do humanidade. ministério de Jesus. Os passos do ministério de Jesus, os passos do milagre Nosso de Jesus, Senhor, os Senhor passos Jesus das Cristo. escolhas de Jesus, os passos dos ensinamentos de Jesus. Onde Jesus nasceu. Uau! E vamos visitar cada detalhe agora. Vem conosco nessa imersão aqui desse roteiro e você pode realmente vir conosco já fechando, tá? Inclusive você pode clicar em algum lugar dessa tela aqui que vai ter um acesso para nossa equipe, falar conosco, já fazendo a reserva da sua viagem. Você tem esse sonho, agora eu vou mencionar também, se você tem um sonho de se batizar no Rio Jordão, é possível, e nós vamos mencionar lugares agora como no Rio Jordão. Até agora a gente já passou pelo Rio Nilo, contando o roteiro, passamos pelo Mar Vermelho, o Mar Morto, e agora vamos entrar em outras águas bíblicas também no roteiro. Se você quer fazer essa viagem com a sua igreja, você pastor, a emoção de estar nisso, antes de entrar em Jesus, você como pastor vai responder isso, porque ele já levou a igreja dele, levou a família junto. Qual é a emoção? O que causa? Qual a diferença de você levar a tua igreja estruturada com a empresa que vai fazer todo esse roteiro bíblico e não se preocupar? Eu convido você que quer levar a tua igreja, que quer levar a tua família, quer fazer uma viagem particular, eu tenho 15 pessoas da família, amigos, nós também realizamos todo esse roteiro em carros particulares para que você tenha uma experiência melhor. Quero levar a igreja inteira, ou quero ir numa caravana fechada espiritual, levar o músico da igreja para tocar aqueles louvores abençoados. Por exemplo, quando chegamos em cada lugar e você entrar a tocar, levar as pessoas, aqui tá o Jorge levantando a mão, pode me levar que eu toco, que eu faço vídeos, bênção. viagens também. Tá o Jorge aqui por trás aí dessa tecnologia e tudo que você vai ver de bonito nesse vídeo. Tem esse camarada que estão fazendo com a Uoni aqui, todo esse podcast com a gente. Então, pastor, qual é a alegria de levar a família e a igreja para esse roteiro incrível antes da gente entrar no roteiro da vida de Jesus? Meu Deus do céu.
Eu vou falar para você, Emerson, só de falar aqui, de compartilhar, já nasce de novo aqui o desejo de convidar mais pessoas. É como eu sempre falo, aquilo que tocou a sua vida, com certeza você quer que toque a vida de outras pessoas. É isso. Né? É isso. Se você vive uma experiência de ser tocado por Deus em todas as esferas, você quer que o maior número possível de pessoas sejam tocadas. Né? Então é mais do que dinheiro, é mais do que você fazer um roteiro turístico. Verdadeiramente é um impacto na sua vida, né? Vai impactar a sua vida, a sua igreja, seu ministério, a sua família e todas as pessoas que você puder. Eu gosto de compartilhar isso. Para mim, eu tenho isso como uma causa, né? Compartilhar para as pessoas. Eu sei que tem pessoas que amam visitar a Disney, tem pessoas que querem visitar lugares na Europa, faz todo sentido ir para os Estados Unidos, hoje com toda essa cultura, né, americana. Mas você, crente, cristão, discípulo de Jesus, você precisa colocar na sua agenda visitar e conhecer Israel. Você precisa colocar isso como prioridade na sua vida, né? E esse sonho ser concretizado. E aqui está uma equipe, um time com toda a experiência, com todo o respaldo no assunto. Eles sabem do que estão falando. É por isso que a gente está aqui conversando nessa mesa sobre isso. Não são aventureiros, são pessoas que têm história com Deus. Eu gosto de compartilhar isso porque nós temos uma amizade de anos. E o Emerson, ele tem esse trabalho aqui não só como um trabalho, mas é uma missão, né, de proporcionar isso para pessoas. E quantas pessoas nas nossas caravanas que eu já fiz com ele, trabalhando junto ali, cooperando junto, quantas senhoras tiveram a oportunidade, assim, irmãs do círculo de oração, de lugares assim distintos do Brasil, pessoas simples tiveram o privilégio e foram tocadas ali, né, nesses lugares. Né? Surreal. Então isso é maravilhoso. Muito obrigado. Eu também vejo dessa forma, é incrível, não somente... como a gente está falando de Israel, falando do Egito, falando da Jordânia, falamos dos povos, da cultura, dos irmãos lá no geral. Gostamos muito também de todos os públicos, ter uma imersão e abrir a mente com pessoas como, por exemplo, com religiões também. Sim. Conhecer de perto o judaísmo, conhecer de perto o Islã. Até porque as três principais religiões do mundo... Monoteístas, no geral. Monoteístas, que são as religiões que vêm de Abraão, né, que é o judaísmo... O islamismo e o cristianismo. Né? Tem a ver com todo esse roteiro. Isso. E conhecer de perto também o Islã, os irmãos muçulmanos, que são pessoas muito legais. Sim. Também, pessoas trabalhadoras. Acolhedores. Isso é bacana ter essa imersão com o judeu, como vive, qual o estilo de vida, e aplicarmos para nós alguns aprendizados, outros não. E isso é muito bom, visitar lugares como esse. Vamos entrar na vida de Jesus agora, nos passos de Jesus em Israel. Por que a gente fala muito de Israel? Por causa devido aos passos de Jesus. Não que os demais países sejam ruins, pelo contrário, é fantástico visitar também a Jordânia, como a gente mencionou. O Egito é fantástico. A Turquia, por exemplo, pastor, tem as 7 igrejas do Apocalipse, que é uma viagem pós essa daqui que nós estamos mencionando, como Egito-Israel, o Egito-Jordânia-Israel. Então, ela é uma viagem pós essa, para você pegar os evangelhos, né? Sim. As viagens, as cartas, as igrejas do Apocalipse, que é conhecida, as igrejas da Ásia Menor. Conhecer, por exemplo, Éfeso, uma das cidades, uma das ruínas do Império Romano mais preservadas do planeta. Sabia disso? É incrível visitar Éfeso. Inclusive, logo nós estamos com um grupo lá também, ainda este ano, visitando Éfeso e outras igrejas. Visitar, por exemplo, quando faz a Turquia, a ilha de Patmos. Uau. Que aí você vai pro Apocalipse já. Calma que eu não vou avançar tanto, mas só para mencionar que você pode ir em lugares incríveis. A gente para com um cruzeiro que vai fazer as ilhas gregas, que é surreal, comida boa, e faz Mykonos, Santorini, faz Atenas, visita praias incríveis, e em roteiros paralelos junto, tanto o espiritual como o turístico, para numa ilha, e aí o barco fica lá aportado, você desce de barco e sobe até o mosteiro de São João, conhecido como São João, porque é lá em cima que, segundo a tradição, essa ilha era uma ilha de... ficavam presos, né, ali as pessoas. Então era a ilha de exílio.
ele foi exilado ali, João. E a Bíblia diz que ele quem ali recebe a revelação do Apocalipse. Imagina você visitar o mosteiro, como segundo a tradição, onde ele recebeu essa revelação. E essa viagem está entre Turquia e Grécia. A gente faz a Turquia, as 7 igrejas. Quando faz Turquia e Grécia, pega esse cruzeiro que te leva a Patmos também. Mas vamos voltar para a vida de Jesus. E entrando em Israel, olha quanta coisa boa a gente pode conhecer no mundo, né, pastor? Meu Deus. A gente já falou aqui dos patriarcas. Eu quero só ler um texto bíblico que me lembrou agora, que é Romanos, capítulo 9. Paulo está tratando sobre o plano de Deus para Israel. Né? O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é um dos textos mais profundos sobre Israel. E aqui Paulo fala sobre o plano de Deus para Israel. Ele diz que o povo de Israel, deles vieram a adoção de filhos, deles vieram a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração, o templo, as promessas, deles são os patriarcas, deles traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então, quando nós falamos de Israel, nós estamos falando do lugar, do povo, de onde veio a linhagem do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, que reina sobre todas as coisas, que se fez carne, como diz João, o verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou, pisou no chão, especificamente naquela terra, naquela região. Ele pisou naquele lugar. E vivenciar tudo isso de perto é surreal. Pegando o gancho na genealogia, nós vamos começar a história de Jesus em um lugar que falando Jesus, filho de Davi. Então vamos começar falando sobre onde Jesus nasceu, que é a terra do belemita, quem? Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, se não me engano, que Deus não vê como o homem vê, porque os irmãos ali de Davi, 16 versículo 7, vai falar que Deus não vê como o homem vê, e aí ele escolhe Davi, fala pro profeta, vai até a casa de Jessé, o belemita. Aí você aprende também por que isso. Tem muita gente que não aprende, lá em Israel vai aprender. Por exemplo, Jesus de Nazaré, porque não tinham sobrenomes os homens, eles chamavam-se pelo lugar que ele morava ou filho de alguém se tivesse um outro Jesus. Por exemplo, se Nazaré tivesse um outro Jesus mais conhecido, ia falar Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Até aqui na região do Nordeste tinha muito isso, né? Sim. A Maria, filha de fulano de tal, não era assim? É verdade. Da cidade e tal. Então era assim que chamava, como por exemplo o texto vai dizer, Jesus fala filho de Davi pela genealogia. E vamos falar disso, como você mencionou, começando a história de Jesus, você vai visitar também Belém, isso mesmo, Belém, um dos lugares simples ao lado de Jerusalém, pequena Belém. Eu costumo dizer que não seria mencionada se não fosse tantas coisas bíblicas acontecer. Profecias, né? Como, por exemplo, a gente vai ouvir a história de Ruth, Noemi, que vem de Belém. A gente vai ouvir em Belém a história do chamado de Davi, como tem um lugar lá chamado Campo dos Pastores. E aí esse texto eu imagino que aconteceu, eu conjecturo aqui, numa região de um campo de pastores ali, porque ele estava apacentando ovelhas e o profeta chega e vamos ungir um rei, o maior rei da história de Israel. Sai de Belém e você vai conhecer Belém de pertinho, como é simples, como é pequena. E vai mergulhar um pouco na história de Davi, né? E vai mergulhar na história de Davi. Para a entrada de Jesus, nós vamos falar de Belém com alguns atributos e Jesus desce lá da Galileia e vem, você vai pegar no mapa e aí vai nascer em Belém. Nós vamos visitar uma igreja que tem as 14 pontas, marcando as 14 gerações de Jesus, que é onde inicia a história, onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. E lá, Davi estava apacentando ovelhas. Meu Deus, quanta coisa a gente já mencionou nessa viagem, hein? Será que dá para o pastor? A gente tem que chegar em Jerusalém ainda hoje. Vamos chegar em Jerusalém ainda hoje, vamos lá. Então, em Belém, você vai conhecer onde Jesus nasceu e fica pertinho de Jerusalém. Inclusive, há uma curiosidade das pessoas que fica sobre uma jurisdição palestina, sim.
Belém e outro lugar mencionado aqui até agora, Jericó. que é Jericó, fica sob jurisdição palestina. Ou seja, como fosse, eu vou usar a frase para nós entendermos melhor, um prefeito à parte que tem uma certa aliança com o governo de Israel limitada, mas ele tem ali, por exemplo, em Jericó, a água e algumas coisas, até a energia recentemente, vinha de Israel. Então, uma aliança limitada devido a conflitos políticos, mas ficam sobre uma jurisdição diferente, que é Jericó e Belém. E eu entro lá tranquilamente, temos total suporte e temos total assessoria de fazer algo seguro para você. Não dormimos lá, até pela distância e coisas assim, e para que você tenha a melhor experiência possível. Mas visitamos Belém, depois onde Jesus nasceu. Aí partimos para a Galiléia. Vamos, exemplo, falar em ordem cronológica, em lugares que você vai visitar. Nazaré. Eu gosto muito de Nazaré também. Porque Nazaré, eu gosto de sentar com as pessoas lá, pastor, e se transportar. Não sei se você lembra, eu falo assim, imagina o menino Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi 100% homem e 100% Deus, né? Sim. Então, o menino, como criança, você tem filho homem, que a criança que foi Jesus ali, que foi os privilegiados se transportar. Os vizinhos, os colegas de sinagoga. Imagina, de Jesus, né? Ele filho de carpinteiro, e carpinteiro na época não era uma profissão só de quem mexe com madeira, era como se fosse um pequeno construtor, que mexe no geral, a madeira e também artefatos para construção no geral. Segundo a história, Jesus não era só com madeira. Pedreiro, uma espécie de pedreiro, é uma espécie no geral. de construtor mesmo, né? Eles dizem assim. Mas imagina que quebrou alguma coisa na casa de um vizinho, você visitar Nazaré e se transportar isso e imaginar um texto assim, falar, ô Jesus, será que você pode chamar seu pai ou Jesus já como estava adulto e visitamos um lugar lá que segundo a tradição pode ser a carpintaria que Jesus trabalhou? Imagina você, fala, Jesus, arruma um negócio aqui na minha casa, você se transportar para um lugar desse, pastor? É lindo demais. Nazaré é um lugar assim específico, especial. E cada lugar que você vai visitar, você vai ser tocado de uma forma específica. É um impacto diferente. Cada lugar é algo que vai acrescentar na sua vida de forma especial, né? Por exemplo, um detalhe sobre Nazaré que me vem à memória agora, quando você visita Nazaré, a gente tem a oportunidade de subir o monte do precipício. Fantástico. E ali naquele local você tem a visão do Vale do Armagedon. Uau, aí você já entra em Apocalipse, né? Você já entra no já onde visto vai o monte, acontecer. Já visto o Monte Tabor, já visto o Monte Carmelo do lado de cá. Já ali na região de Nazaré, onde Jesus passou grande parte da sua infância, né? A sua adolescência, dos seus 12, a Bíblia não cita, dos 12 aos 30 anos de Jesus, não temos relato bíblico sobre o que aconteceu, mas sabemos de que foi naquele contexto, naquela geografia ali que ele viveu de só até grande parte. E as primeiras, eu digo porque eu tenho 3 filhos, homem, e as primeiras, Jesus vai ao Egito e volta com 2 anos. E segundo a tradição, ele vai morar ali. Então, quando a Bíblia menciona 12, pelo menos dos 2 aos 12, 10 anos, que é as primeiras formações, as primeiras palavras mais concretas, né? Depois dos 2 anos começa a falar melhor, os primeiros ensinamentos, andar direitinho, como se firmar, correr, as primeiras brincadeiras, os primeiros amigos, foi tudo nessa região. Foi tudo nessa região. E também eu ouvi uma coisa muito bonita de um pastor, que eu concordo, que no Monte do Precipício, quando ele entra na sinagoga que era a dele em Nazaré, como de costume o texto diz. Como de costume o texto diz, ele vai ensinar algo que entra em confronto com todos os judeus. Vai citar Isaías. E aí eu ouvi de um pastor que fala que ali starta o ministério de ensinamento de Jesus. E ele starta confrontando a sua própria sinagoga. E não é à toa que o Monte do Precipício, conhecido isso, porque pegam ele e querem precipitá-lo, jogá-lo, matá-lo ali. E para mim já é um dos primeiros milagres. O primeiro milagre ele faz de água em vinho físico, mas ali um primeiro milagre, porque o texto diz que ele passa por entre eles e ninguém pega ele e vai o jogar. Então você vai vivenciar isso também em Nazaré. Uau! É fantástico mencionar textos assim
no geral bíblico. E aí ele sai de Nazaré, vamos mencionar, por exemplo, quem nunca foi convidado para um casamento numa cidade vizinha? Caná da Galileia. João 2, onde ele realizou o seu primeiro milagre, né? A transformação da água em vinho. E aí eu tenho muitos pastores que têm essa emoção, você é um deles, Sim. que teve lá sem a esposa e disse, no próximo eu vou estar com a esposa aqui, porque lá nós fazemos uma oração pelos casamentos, pelos casais, e dali já tive a experiência de casais saírem de lá depois desses cultos, e as mulheres depois da noite, Meu sei lá o que Deus. fizeram, voltaram para o Brasil todo mundo grávido. É forte. Faz uma aliança, uma cerimônia ali muito significativa voltada ao lado do relacionamento, casamento. E ali faz Literal, né, pastor? Pessoas fazem votos ali, né? Transformar troca de água aliança. em vinho. Exatamente. Então Então é é um lugar transformação. especial para quem deseja viver uma experiência no seu casamento, vai ser em Caná da Galileia. Inclusive os católicos que viajam muito conosco, tem várias caravanas católicas, gostam muito de Nazaré, que pode celebrar a missa na igreja em Nazaré, pode acompanhar algumas organizações da própria igreja de Nazaré, quando alguns grupos católicos que dormem em Nazaré experimentam, por exemplo, tem certos tipos de eventos que a igreja faz para quem está hospedado na região. E também Caná da Galileia, que a igreja católica te permite fazer lá uma oração diferente, a renovação dos votos na igreja católica em Caná da Galileia. Mencionando o nome Galileia, gente, é fantástico, pastor. Para mim, é uma região incrível que você pode conhecer nessa viagem, que você pode vivenciar de uma forma totalmente incrível. Porque mencionamos desde o Egito até chegar lá agora na região da Galileia. Mas para mim, impacto em Israel é a região da Galileia. Por que, Emerson? Olha, porque Jesus ele nasce em Belém. Primeiro, ele é gerado, que essa igreja que está em Nazaré, o anjo vem e chamada igreja da Anunciação, que é em Nazaré. O anjo vem, anuncia a Maria. Você vai gerar Jesus, né? E é gerado ali, é um anúncio que foi gerado. E ela sai de lá grávida e a virgem conceberá. E o milagre começa acontecendo em Nazaré. Então ele sai de lá, ele nasce em Belém, passa 2 anos no Egito, é apresentado em Jerusalém e volta para a região da onde? Galileia, o norte. O que é a região da Galileia? O norte de Israel. O norte, que era, na época, uma região um pouco desprezada devido às pessoas intelectuais e com poder aquisitivo melhor moravam na Judéia, que é a região central, que é próxima a Jerusalém, que é normal. É a região mais cara. Os nobres viviam na Judéia. E Galileia Norte seria a região mais periférica. Mais periférica, mais simples, mais de pessoas humildes. E começa o quê? Quando que começa a história da Galileia? Começa quando Hirão serve com madeiras ao templo e Salomão quer fazer uma forma de eu vou ser grato ao meu amigo, então você pode dominar a região da Galileia. E aí até então era a região onde vinham estrangeiros, pessoas que vinham de fora. Então vai tudo para Galileia que é mais barato, fica lá, fica tranquilo. Porém, no tempo de Jesus, Flávio José vai dizer que essa região já era tão próspera que atraiu os olhos, por exemplo, de Herodes e de todos os grandes, porque cresceu. A maior pesca da região era no Mar da Galileia já. Sim. Na região da Galileia, por elas ter umas montanhas mais altas, inclusive na Galileia um pouquinho mais à frente fica um monte, vários montes, né? O Monte Tabor, o Monte Hermon, aonde vai dar mais frio, onde dá até neve. E aí ela dá climas diferentes em cada montanha. Sim. E aí favoreceu o quê? A agricultura também, até os dias de hoje. Uma das melhores agriculturas de Israel também está na região da Galileia, porque tem uma parte mais úmida, outra um pouco acesso à água doce, né? Que a água doce vem do Rio Jordão, que é o Vale do Jordão, e o Mar da Galileia, que é conhecido mar, mas é água doce, é o Lago de Genezaré em Bíblia. Nós vamos falar daqui a pouco, se der tempo, me dá um alô aí, porque a gente hoje esse podcast está maravilhoso. Você está no podcast Meu Sonho Turismo e o tema é emoção de visitar as terras bíblicas em Israel, e nos dá honra, pastor Daniel Júnior, da Tabernáculo de Oração,
uma igreja fantástica também. Então agora nós estamos no ponto da vida de Jesus, tá? Então, mencionando o que eu estava dizendo, sem perder o foco, Galileia. que é a região da Galileia, para mim é muito importante. Por quê? Porque, como eu disse, Jesus é gerado em Nazaré, que é Galileia. Aí ele nasceu em Belém, vai ao Egito, é apresentado em Jerusalém e volta para Galileia. Sim. Os primeiros passos de Jesus na Galileia, o primeiro ensinamento de Jesus na Galileia, escolheu os discípulos à beira do mar da Galileia. Jesus faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. Jesus se batiza no Rio Jordão, que fica onde? Na região norte, que é onde? A Galileia. O céu falou, que eu não vi nunca o céu falar se não for inteligência artificial ou alguma coisa. Na onde? No Rio Jordão, quando ele entra, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, na Galileia. Ele acalmou a tempestade. Aonde? No mar da Galileia. Então, o auge da vida de Jesus foi toda na região norte. Os maiores milagres que Jesus realizou. Cafarnaum, um lugar que... Quantidade de milagres foi nessa região? Quantidade de milagres. Cafarnaum, que foi até amaldiçoada por ter visto tanto milagre e não creu, não restaria pedra sobre pedra, é o que hoje não tem pedra sobre pedra, só tem as ruínas. Cafarnaum veio o maior número de milagres. É conhecida até como a cidade de Jesus, né? Na porta tá escrito bem-vindo à cidade de Jesus, porque ele mora ali também. Então ele acalma a tempestade, ele está no auge. As pessoas iam para a região da Galileia e depois viajava, era uma região que passava as pessoas subindo tanto para outros países, partindo para a região onde hoje é a Jordânia, mas voltando para a Judéia dos poderosos, a notícia corria, era o WhatsApp da época, era o Instagram da época, passava pelo lugar e saía. Por exemplo, Cafarnaum, eu ouvi de um judeu dizendo que Jesus foi muito esperto fazer muitos milagres em Cafarnaum, porque de lá saía muita gente. Eu falei, tá bom, me dá um outro esperto que dividiu a humanidade, que fez tudo isso que ele fez, né? Então, você vai conhecer toda essa região da Galileia que é fantástica. O que traz de diferencial na Galileia é a oportunidade que você tem de fazer um passeio de barco no Mar da Galileia. E no Mar da Galileia, Jesus operou 2 pescas maravilhosas, conhecidas. Foi no Mar da Galileia que ele chama os seus discípulos, né? Seus primeiros discípulos ali foram chamados ali no Mar da Galileia. Ele anda sobre as águas no Mar da Galileia. Ele acalmou a tempestade. Aquele mar ouviu a ordem, a voz de Jesus, né? E a tempestade, os ventos ali acalmaram. Tudo naquela região. Você como pastor pregou, porque esse barco não é só um passeio, a gente faz um culto ou uma celebração, depende da igreja. Meu amigo, você uma pregar coisa é no você Mar da falar Galileia. lá do Mar da Galileia. Outra coisa é você falar, eu estou aqui no Mar da Galileia. Uau. Uma coisa é você falar lá do deserto. Outra coisa é você falar aqui no deserto, né? Então faz toda a diferença na sua pregação, na sua mensagem, no seu conhecimento das Escrituras. Então nessa região da Galileia foi onde Jesus operou os seus maiores, grandes milagres nessa região incrível. E nós temos a oportunidade de conhecer, se aprofundar na região. Se você tiver disposição, você pode até visitar, né, toda aquela região ali. Hoje existe shopping, uma região muito agradável, você pode passear ali. Se pega no calor ali, ainda tem essa imersão nas águas no Mar da Galileia, vê que não é doce, e você vai entender que não é salgado, perdão, que as águas são doces, vai entender o porquê é chamado de Mar da Galileia. Você vai entender os termos bíblicos que ele chama Mar da Galileia, chama Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, e você vai conhecer vários pontos e porquê, qual era a fenda que tinha lá, que tinha acesso ao sal, por quê, quais são as direções ali, olha que interessante, onde vou entender Gadara, onde eu vou entender que era o centro de Tiberíades, onde que era a região, como você mencionou, de Nazaré, onde que era o Vale do Armagedon, que fica também nessa região. Uau, é fantástico. Uma coisa que eu lembrei agora você falando, a diferença, porque nós temos a oportunidade de visitar o Mar Morto, que é salgado, o lugar mais baixo da terra, e o Mar da Galileia. E ambos os mares, um de água doce, outro de água salgada, ambos recebem o quê? As águas que vêm do Rio Jordão, lá do norte, do Monte Hermon, que é a nascente do Rio Jordão,
que abastece o Mar da Galileia E desce e depois para o mar, desce até o Rio Jordão. o sul de Israel e termina ali, deságua no Mar Morto e faz uma distinção, uma analogia que a gente faz a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe as águas e compartilha. Por isso que tem vida lá. Por isso que é um lugar lindo. Já o Mar Morto só recebe as águas. Por isso que não tem vida naquele Pega lugar. essa visão aí, compartilha. Não é o Poderoso, foco, mas né? é muito, muito tremendo. E a questão também do Monte Hermon, lá em cima, quando você visita esse lugar que nasce o Rio Jordão, o Salmo 133 diz isso, né? Que é o orvalho que nasce no Hermon, que é o lugar que tem a Sim. oportunidade até Até neve no frio. o inverno ali, Israel tem essa diferença climática e as águas, né? Desce e abastece todo Israel, assim como o Salmo diz, ali o Senhor ordena a bênção, porque águas são bênção, né? Sim. E essa água vem e cortando todo Israel, que é o Rio Jordão, abastece o Mar da Galileia, continua o seu fluxo e termina lá no sul de Israel, no Mar Morto. Visitar nenhuma viagem só. Tanto lugares aqui bíblicos, mares históricos e um rio milenar. Aí você imagina que é um rio... E isso é o legal de visitar o lugar. Quando fala do Rio Jordão, muita gente imagina que é igual um rio Amazonas, uma coisa gigante. Alguns classificam aqui quando vem como um córrego, porque ele é tão córrego. pequeno. Tem os lugares assim amplos e os lugares mais fechados, mas ele vem desde o norte. Vem desde o norte e detalhe, Israel ele é um rio e termina milenar. No sul. Uau. Milenar. Dali a lepra de Naamã. É por isso que esse lugar é incrível, é um lugar especial. É pequeno, mas é fantástico, Israel. Imagina você entrar no Rio Jordão, como mencionamos agora, a se fazer um propósito. Eu levo pessoas, cada um de um jeito. Eu quero só sentir as águas. Outros falam, quero dar os 7 mergulhos aqui de Naamã. Outros vão fazer uma renovação. Outros um batismo mesmo. O batismo, biblicamente falando, o batismo é único, né? Sim. Nós entendemos isso. Mas você pode renovar, né? Você pode ter um momento de renovação ali, de reafirmar sua fé em Cristo Jesus. E todas as vezes que eu vou no Rio Jordão, Você entra no Jordão. Eu entro e faço a minha declaração de fé, confessando Jesus como meu Senhor, reafirmando que Ele é o meu Salvador e como eu sou abençoado por isso. Pessoas entram, recebem uma oração, outros entram com uma renovação, outros querem o primeiro batismo, a gente respeita todos os âmbitos, mas a emoção de entrar no Rio Jordão é surreal. E de imaginar ali, uma certa vez eu ouvi que as pedras são milenares ali. E se uma pedra daquela falasse, ia falar ou falasse e ouvisse, né? Eu ouvi o céu falar neste lugar quando Jesus entrou e João Batista tinha uma fila batizando naquele lugar. Eu vi o poderoso Naamã entrar leproso e sair curado desse lugar. As mesmas águas que se abriram também quando Josué foi passar. Aquelas águas se abriram, né? O Tremendo. próprio Eliseu também tiveram experiência no Rio. Eliseu também tiveram experiência no Rio Jordão, fantástico. Então até aqui você já atravessou mais de 6 desertos, falando de um roteiro de Egito Israel ou Egito Jordânia Israel. Até aqui você já conheceu, por exemplo, Rio Nilo, Mar Vermelho, Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia e ainda tem o Mar Mediterrâneo do outro lado, que você vai chegar nesse roteiro até Tel Aviv, Jerusalém. Correndo um pouquinho, para a gente poder ficar bem bacana, bem inteligente. Eu sei que é um vídeo que você vai ver com tranquilidade, vai querer ouvir cada detalhe disso. Pega mas um café aí, toma um cafezinho. Isso, mas falamos de Rio Jordão, depois agora falamos do Mar da Galileia, que o pastor teve o prazer de estar pregando ali também, com você, com a sua igreja, imagina, num barco no meio do Mar da Galileia, e se você tiver fé, pode andar sobre as águas, não vai pagar nada, tá bom? Pode andar sobre as águas e não paga nada. E conhecendo algumas coisas na Galileia, nós estamos mencionando alguns pontos, porque tem muita coisa que você pode conhecer na região. Sermão do Monte, né, de Mateus 5, 6 e 7. Nós vamos ao Monte das Bem-aventuranças, que também está no Mar da Galileia. Na região da Galileia. A gente começa, na região da Galileia, bem pertinho do mar, na verdade. De frente ao Mar da Galileia. Visualizar o Mar da Galileia. Você visualiza que está em Mateus 5 aí, você vai ouvir o Sermão do Monte, vamos fazer uma oração ali, o Monte das Bem-aventuranças. Também, conhecendo da Galileia, a gente ainda conhece Tabra,
que é a região da multiplicação de pães e peixes. Se você pode visitar, existe uma pedra grande, conhecida e famosa, chamada como a Mensa Christi. Há quem diga que em cima daquela pedra foi a mesa de Cristo na multiplicação. E chego lá e os pastores querem cantar: quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? 5 pães e 2 peixinhos. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. E também nesse mesmo lugar que fica na Galileia, a grande pesca maravilhosa de 153 grandes peixes, que na numerologia, no Cabala 153, vai dizer Ani Elohim, que é eu sou Deus, porque, segundo especialistas, existia 153 tipos de peixe. E naquela pesca maravilhosa, um de cada espécie veio. Então ele mostra que ele mandava em tudo, acalmou a tempestade. Imagina você pisar num lugar como esse. E detalhe, chegou na hora do almoço, nós vamos comer um peixe chamado o peixe de Pedro. É uma tilápia, mas é o peixe de Pedro, pescado do Mar da Galileia. E com vista para o Mar da Galileia, e visitar esse lugar é fantástico, fantástico demais. Seguindo viagem, nós vamos ainda na região da Galileia, que fica o Monte Carmelo, pastor. Monte Carmelo. Que impacto causou para você o lugar, Monte Carmelo? Você faz uma oração poderosa ali, porque foi nessa região que Deus respondeu a oração de Elias. Né? Deus responde a oração de Elias quando Elias desafiou os profetas de Baal ali, os profetas de Azera. Isso está nos livros dos reis. Uma região poderosa de oração no Monte Carmelo. Que poderoso você ter a experiência de orar nesse mesmo lugar. Fantástico. E lá em cima do Monte Carmelo tem um view, eu não sei se você lembra, que a gente sobe num terraço e ele mostra todas as direções de Israel e de outros países que o cercam. Ele vai mostrar onde está Líbano, onde está Jordânia, onde está a direção do Egito, Jerusalém e todas as outras cidades próximas. Ele mostra, porque você avista, como você disse que lá do Monte do Precipício a gente avista o lado de cá, de lá também avista o lado oposto, vê o mesmo vale do Armagedon, vê também, avista o Monte Tabor, avista de lá Nazaré, como nós estaremos no outro lado oposto, como mencionamos, o vale, como disse, de Armagedon, avista o vale de Jezreel, que é o mesmo vale emendado com o vale do Armagedon, e a vista é fantástica. De lá é possível em dias claros avistar o Mar Mediterrâneo, que é Cesareia Marítima, de lá dá para poder ver, e aí a gente segue o caminho do Monte Carmelo até a Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, que é fantástica a construção, uma das maiores construções do mundo antigo, que é conhecida como Cesareia, porque César era o imperador, mas quem constrói é Herodes o Grande. É um modelo de engenharia fantástico para a época antiga e moderna, porque ele se referencia, como é que esse camarada, sem tanto recurso, construiu Cesareia Antiga. E hoje, recentemente, se descobriu a prisão de Paulo. Na região. Não sei se na sua última viagem você já pegou a prisão de Paulo lá em Cesareia Marítima. Ele fica ali, segundo arqueólogos, vamos dizer que quase 2 anos que ele fica nessa prisão. Nós podemos visitar recentemente, não tem 2 anos que descobriu, foram mexendo no encanamento e descobrem a prisão que Paulo ficou lá. Poderoso, hein? Poderosa a experiência. Vamos subir para Jerusalém, meu amigo? Vamos. Nós temos alguns minutinhos aí ainda nesse podcast. Tá ótimo. Mas visita a prisão de Paulo lá em Cesareia Marítima. É fantástico e, inclusive, você pode ir ao mar. Qual mar é esse? O Mar Mediterrâneo. Um pouquinho mais à frente, antes de subir a Jerusalém, nesse roteiro aqui, nós partimos e descemos em Tel Aviv. Você conhece um dos metros quadrados mais caro do planeta, que é Tel Aviv hoje. Sim. E pode tomar um banho na praia de Tel Aviv, dependendo do roteiro, mais tempo, menos tempo. Você visita Jope, que é onde o porto de Jope, que Jonas sai, Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí ele sai de lá, e de lá nós subimos a Jerusalém. Jerusalém, vou mencionar algumas coisas aqui, você vai me dizer as que te causaram mais impacto. Imagine você visitar em Jerusalém túmulo de Davi,
Tanque de Betesda, Via Dolorosa, Muro das Lamentações, você visitar em Jerusalém também o Monte das Oliveiras, o Vale de Cidrom, você visitar também o Getsemane, a igreja do Getsemane, a Porta de Ouro, as muralhas de Jerusalém, a Via Dolorosa, o túmulo de Jesus, a igreja do Santo Sepulcro para os católicos que têm quase 2000 anos de tradição. E imagina Jerusalém desta forma. O que causa mais impacto em Jerusalém, pastor? Jerusalém, a cidade do grande rei. Jerusalém é tão poderosa. Eu falo, a minha experiência de entrar ali, de visitar Jerusalém, tem a ver com algo que existe em todo cristão, que é a saudade da eternidade. Uau. Que é a saudade do céu. Por que, pastor, você está falando isso? Porque a cidade de Jerusalém, segundo o escritor de Hebreus, ela é a representação da Jerusalém celestial. Tem um louvor, não sei se você lembra desse louvor, não sei se é da harpa, que diz assim, ó: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Sim. Sabe esse louvor? É exatamente isso que acontece quando chegamos em Jerusalém. Você fica impactado, conectado com aquele lugar. Pastor, você fica acredita fascinado que, porque Jerusalém representa, Emerson, a Jerusalém celestial. Curiosamente, eu ouço isso muito. Parece que eu ouço muito das pessoas dizendo, parece que eu cheguei em casa. Quando se fala então de Jerusalém, o cristão em si fala, parece que eu já estive nesse lugar. A sensação é de que eu estou na minha casa. Porque a Jerusalém celestial, a Jerusalém terrena, ela é a representação, o lugar físico. E, aliás, a Bíblia diz em Apocalipse que a nova Jerusalém vai descer. Então, estar ali é surreal, é algo que vai tocar a sua vida, né? Até porque, biblicamente falando, escatologicamente falando, existem profecias de Daniel que estão relacionadas a Jerusalém, profecias de Isaías, Ezequiel, as profecias de Zacarias. Você citou sobre o Monte das Oliveiras, que ele vai raiar e da rasga mesma a cidade forma ao meio. que Jesus entrou, a primeira vinda de Jesus, a sua crucificação, ele toda naquela região, quando ele tem os seus últimos momentos, a sua última semana com seus discípulos ali, na segunda vinda de Jesus, né, segundo Zacarias, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Né? Uau, fantástico. E nós estarmos em frente e entender todas as portas, qual era a porta principal, aonde era o templo, o que tem hoje, qual é o templo que Jesus viu, as escadarias que ainda se permanecem. Os peregrinos que saíam das outras regiões e eles tinham que subir para Jerusalém nas três principais festas. Porta das Ovelhas, que era onde lavava e tratava os animais para sacrifício. Entender onde era o tanque de Betesda. Entender que a área de crucificação ficava fora das cidades. Inclusive, no nosso roteiro, ainda visitamos o Museu de Israel, que tem uma das maiores maquetes de Jerusalém no tempo de Jesus, para você depois, no final, ainda ter esta visão depois. É possível visitar também a cidade de Davi, fazer o passeio no túnel de Ezequias, que você vê onde passa águas de Jerusalém e vai sair ali dentro de Jerusalém para a cidade de Davi. Olha, Jerusalém é fantástica. Fazer uma oração no Muro das Lamentações, descer e sentir a atmosfera daquele lugar, pastor. Poderoso. Existem muitos textos bíblicos. Por exemplo, quando Salomão edificou o templo em Jerusalém, o templo foi edificado por Salomão. Após a oração de Salomão, diz a palavra que a Shekinah de Deus desceu sobre o templo, né? E o Senhor responde a Salomão e o Senhor faz uma promessa. Isso está em 2 Crônicas 6. Eu gosto muito. Toda vez que eu vou fazer as orações lá no monte, no Muro das Lamentações, eu lembro desse texto. Existe uma promessa ali para o estrangeiro que visitar aquele local, né? E a Bíblia diz ali, Deus disse para Salomão, eu escolhi esse lugar e coloquei o meu nome nesse lugar. Então Jerusalém é mais do que uma cidade qualquer. Não é à toa que aquele terreno
poucos sabem, e você vai aprender isso lá de perto também, que o terreno onde está a Cúpula Dourada hoje, que é muito famosa a foto de Jerusalém, ali era onde era o templo, e ali é o terreno mais sagrado, mundialmente falando, para todas as religiões monoteístas. Até porque quando Deus chama Abraão, Desde o início, quando Monte Deus Moriá, chama Abraão irmãos. para fazer prova com Abraão, Deus diz a Abraão, sai, eu vou te mostrar um lugar onde você vai entregar o seu filho. Abraão faz uma viagem de 3 dias, né? E ele chega no Monte Moriá, exatamente o mesmo local, que é o Monte Moriá, foi o mesmo local em que Davi conquistou Jerusalém, o Monte Sião, onde Salomão construiu o primeiro templo e onde Jesus ali foi crucificado e a sua última semana foi justamente nesse local. Nesse local. É fantástico a coincidência ou Jesuscidência, né? Conexão A bíblica, conexão, a unidade verdade, dos textos, retira a das palavra. A profecias. conexão bíblica deste lugar. E não é à toa que ali também, como você mencionou, até Zacarias, é a volta dele. Exatamente. Ele raia e rasga a cidade, tanto para pré-tribulacionista ou pós, não entro nesse assunto, que é um Sim. podcast mais aberto, mas biblicamente falando, Eu vai acho ser que deveríamos neste ter lugar. um podcast só para tratar sobre Jerusalém. Vamos tratar Só desses para tratar detalhes. sobre Jerusalém, porque existem É muitas incrível. profecias. Muita. As profecias antigas que tratam sobre Jerusalém, Isaías, se eu não me engano, diz que Jerusalém será um lugar de disputa, e não é à toa que existe E até toda o dia essa de hoje. disputa geopolítica, que esses conflitos existem em volta daquela região. As por ser um religiões lugar tão maiores, sagrado. né? É muito sagrado, muito sagrado. Inclusive, você vê que é cercado de cemitérios, o centro, porque todas as religiões querem estar ali, enterrado ali, e entre os cristãos há uma mística muito bacana. Eu acho inteligente a mentalidade da pessoa, porém respeito, e cada um pensa de um jeito, mas quando Jesus voltar e raiar, a Bíblia diz que mortos ressuscitarão. Então, há uma mística na cabeça de alguns que vai ressuscitar primeiro se estiver ali Em Jerusalém. em Jerusalém. E, inclusive, se torna muito caro, viu? Muito caro para poder ser enterrado lá em Jerusalém. E você ainda pode, eu quero falar detalhes, eu mencionei por cima aqui, mas quero falar detalhes sobre a Via Dolorosa. Coisa tremenda é se transportar para o que hoje a gente consegue fazer de Via Dolorosa e chegar até o Jardim do Túmulo. Para os católicos, vamos até a Igreja do Santo Sepulcro, faz as 14 estações e acompanhamos o roteiro. E a Igreja do Santo Sepulcro, para os católicos, é uma tradição de quase 2000 anos. Sim. Ambas, tanto a Igreja do Santo Sepulcro como o Garden Tomb, que é a maioria dos evangélicos hoje celebram ali, ambas estão fora da cidade, ambas estão em um lugar de crucificação. E ambas nós visitamos, só se as pessoas não quiserem, mas mostramos por título de conhecimento, sim, ambos, como funcionam, como que é. E lá ficava o Gólgota, lá ficava detalhes da onde Jesus foi crucificado. Visitar o Jardim da Tumba, fazer uma ceia, você como pastor, após visitar o túmulo vazio de Jesus, fazer uma ceia em frente a este lugar, chorando, porque eu visito este lugar várias vezes no ano e sempre estou chorando, porque me emociona, entra. Fala para mim um pouco dessa emoção, pastor. Você faz ali a última semana de Jesus, a sua entrada triunfal, você consegue mergulhar nos textos bíblicos ali, nesse momento tão desafiador do ministério de Jesus, de ser entregue, de ser crucificado. Você passa por todos esses lugares, a maioria dos lugares ali, você entende como foi difícil a paixão de Jesus, é conhecido como a paixão de Jesus, né? Os últimos dias, a santa ceia que é feita naquela região ali do túmulo de Jesus, e também você visita o lugar que é o lugar do cenáculo. Sim. Ali onde Jesus tem o seu momento de Páscoa, ele institui a ceia com os seus discípulos, e é o mesmo lugar também onde desce o Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, naquela região. Mas tudo reunido em Jerusalém. Você vive toda essa experiência e você vive também ali a agonia de Jesus, né? Todo o processo que ele passa desde o momento em que ele é preso por Pilatos, condenado à crucificação. Aí você faz a rota
da cruz ali até chegar o lugar do Gólgota, e você sente isso, e você celebra, você chora, você é impactado, você mergulha no texto bíblico, e não tem como você não crescer na sua vida espiritual e ser impactado. E terminamos, como nós terminamos? Túmulo No vazio. túmulo ali, na região do túmulo. O Emerson tem isso, tem essa preocupação de nos levar para esse lugar, né? Nós terminamos o roteiro, Com a terminamos a ressurreição. viagem, não falando só da crucificação, mas o diferencial da nossa fé é que Jesus morreu, ele foi crucificado, ficou o sábado todo no túmulo e domingo pela manhã Ressuscitou. ele ressuscitou, né? O sepulcro de José de Arimateia, que foi emprestado para Jesus, nós vamos até aquele local e o sepulcro está vazio, e não tem como não celebrar, não tem como não ter aquele momento de E culto. viver toda essa história durante todos esses dias e sair de lá com a ressurreição cravada. E esse é o diferencial da fantástico. nossa fé. Nós servimos um Deus que morreu, mas ressuscitou. Convido você a vir sentir essa emoção de perto, a sentir de pertinho isso, viver de pertinho, detalhado, carregando a cruz. Detalhe, antes de carregar a cruz, ainda visita a fortaleza de Antônia, aonde ele ali foi, vamos dizer assim, açoitado, aonde ali aspergiu a maior parte do sangue dele, que é o início da estação 1 e 2, que era onde era a fortaleza de Antônia, onde ele foi julgado. Ali é onde ele tira Barrabás e coloca, e eu aprendo que naquele lugar ele tinha que morrer também por Barrabás. Então ele não desistiu, carregou a cruz, visita o Getsêmani, foi traído e ele sente a agonia da morte, mas você sentir isso de perto, cada lugar, mas também ao final, você olhar o túmulo vazio e sair com a sensação de que ele fez tudo isso e ressuscitou. Eu convido você a viver isso. Você precisa viver isso. Isso vale a pena demais, não comercialmente somente falando, mas é algo que causa um impacto profundo na vida de qualquer De Gênesis cristão. a Apocalipse, você é impactado, né? Tratando de Jerusalém, os últimos dias, se a gente falar aqui só de escatologia, meu amigo Emerson, Vamos tem falar muita muito coisa. assunto para tratar só de Jerusalém, porque Jesus declarou profecias ali sobre a cidade, que ela seria tomada pelos gentios, a plenitude dos gentios, mas também existe uma promessa que na sua segunda vinda o povo judeu vai declarar: bendito que vem em nome do Senhor. Senhor. Né? Jerusalém está completamente ligado às profecias da volta de Jesus. Quem crê que Jesus está voltando aí, a segunda vinda de Jesus, arrebatamento, acontece naquela região. E vamos fechar essa viagem antes da volta de Cristo. Sim, tem que fechar. Não sei o dia nem a hora. Não, a Bíblia diz que é como um piscar de olhos, mas você vale a pena programar essa imersão para a tua vida, esse presente, se doe. Eu costumo dizer que viajar, investir em viagem, é uma coisa que nenhum ladrão pode tomar mais. verdade. Ele pode pôr um revólver e falar: me dá a viagem de volta. Não Isso é tem uma como. verdade. Não tem como. Te convido, você pastor, você padre, fazer uma caravana com a sua igreja. Nós da Meu Sonho Turismo vamos organizar tudo. Muitos cada empresários detalhe. aí que têm condições de viajar. Abençoe sua família, Se leve-a programe pra junto. isso, leve sua mãe, né? Faça um Quantos- batismo com seus filhos no Rio Jordão. Olha que privilégio de você estar fazendo Eu uma quero viagem ainda como vivenciar isso na minha vida, levar meus filhos. Já tive a oportunidade de levar minha família, levar minha esposa. Eu quero levar os meus filhos. Se Deus permitir, eu creio que Ele vai Vai, abençoar. com certeza E eu estaremos teria juntos. a oportunidade de estar com os meus filhos lá também, visitando, apontando, compartilhando com eles essa emoção esse amor, com várias essa, pessoas. essa graça de Deus e tudo isso que a gente compartilhou aqui nesses Nesses minutos. minutos. Que mês abençoada, viu, Que meu amigo? mês abençoado. O tema é a emoção de visitar essa história incrível
bíblica neste lugar. Uma honra estar contigo aqui hoje, Obrigado, pastorzão. Emerson. Um amigo querido. Conte comigo. Olha, aí. eu sinto a graça quando a gente fala assim, é um papo de amigos, né? E vamos ter mais podcasts, com certeza estará conosco com outros temas, também as 7 igrejas, ou detalhe específico de Jerusalém. O que eu sinto quando eu saio do túmulo de Jesus vazio? Quem ainda consegue sair em pé ou não chora? O que eu sinto de viver uma emoção como essa? Olha, eu te convido, cada um tem uma reação diferente, eu sei que todas são boas, então eu te convido, você pastor, você padre, você cristão, eu tenho várias caravanas, não preciso só ir de caravana, não, agrega um grupo. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que você agregar um grupo eclético é um test drive para ir para o céu, porque no céu não vai ter uma placa de igreja, Verdade. e aí vamos estar todos juntos, um é da igreja X, outro da Y, reunidas em nome de um Cristo, e eu convido você, não é usando o nome de Cristo para dinheiro jamais, é compartilhar e viver uma experiência como essa, assessorado. Você está no podcast Meu Sonho Turismo, com o tema A Emoção de Visitar Israel, visitar a Terra Santa, visitar países bíblicos. Meu pastor, uma Muito honra, obrigado, meu viu? querido. Que Deus te abençoe Privilégio. poderosamente. Estamos juntos. Deus abençoe grandemente seu ministério. Rufem os tambores para você que já está com viagem marcada nas próximas caravanas. E convido você aqui, ó, dá um tchau ali, pastor, e chama. Vale a pena ir ou não vale, pastor? Vale a pena. Eu encorajo, compartilho, convido, exorto você a fazer essa viagem. Vem conosco para Israel, vem conosco você também.